Sejam muito bem-vindos ao 38º episódio do Supremo Cast. Tudo bem, Chico? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, me entristece o fato de estarmos na segunda década do século XXI e o mundo estar envolto a tanta irracionalidade. Que introdução maravilhosa. Carol, como você está? Tudo bem? Tudo bem, Bruno. Estou muito contente com o fato de o Supremo Cast trazer esse tema de hoje, já que, como o Chiquinho falou, a gente vive tempos sombrios, né? E, sim, o racismo existe. É com essa fala que eu acho que a gente precisa começar esse episódio. Porque, para alguns, pode parecer óbvio isso, mas, nesses tempos que a gente vive hoje, dizer o óbvio é necessário. O racismo é uma conduta muito cruel e lamentável que, desde sempre, causou segregação, violência, privações e morte. A todo momento, a gente tem notícias de atitudes dessa natureza, mas, apesar disso, ainda há quem não acredite em sua existência e que trate essa questão como vitimização. Também há quem simplesmente feche os olhos, não se manifesta, não se posiciona e nem faz o mínimo. Estudar, aprender sobre o racismo, se educar seus filhos para que a gente construa dias melhores. Sem contar aqueles que naturalizam o racismo, fazendo comentários pejorativos, preconceituosos, praticando bullying nas escolas e tratando o assunto como se ele fosse indiferente. E para chamar a atenção da população e dos governos, de um modo geral, sobre esse tema tão sensível, manifestações e protestos sempre ocorreram, e também em outras oportunidades. Mas nos últimos dias, em especial, o mundo inteiro tem se rebelado conjuntamente num ato de resistência, de enfrentamento contra um sistema que massacra os negros. E isso se deu após a morte brutal de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. Essa onda de revolução chegou ao Brasil, relembrando casos de crianças negras que morreram também cruelmente. E diante desse contexto, o racismo é o tema desse episódio. A intenção é discutir assuntos que envolvem essa temática, levando informação aos nossos ouvintes e, principalmente, educação, já que esse é o nosso papel, né? Só a educação salva. E, para tratar desse tema tão urgente, tão importante, nós trouxemos duas integrantes maravilhosas do time Supremo, que são Lilian Souza e Núbia de Paula. A Lilian Souza, para quem conhece já, é professora de Direito Tributário no Supremo, ela é advogada, ex-funcionária pública do Estado de Minas Gerais, membro do Comitê de Diversidade do Instituto de Juristas Brasileiras, e a Núbia, advogada, doutora em Direito, professora de Direito Civil e Direito Administrativo do Supremo. Sejam muito bem-vindas. Isso aí, meninas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Enobrece o time Supremo a presença de vocês, como mulheres empoderadas, negras que são. Lilian, muito bem-vinda. Dá a sua saudação inicial aí para a galera, pô, com aquele sorriso maravilhoso que contagia todo mundo. O Chico tá precisando ser contagiado, porque nós estamos gravando de manhã, galera dos ouvintes aí, e o Chico só acorda depois do meio-dia. Então, Lilian, já dá aquele impacto aí para o Chico acordar. É um prazer muito grande estar aqui, né, para falar sobre um assunto que é tão necessário e que, para mim, é tão caro, né, exatamente por conta até da minha vivência, da minha história de vida e afins. Como a Carol disse, é necessário, sim, a gente falar o óbvio, principalmente nesses momentos, né, em que a gente é surpreendido por situações que nos parecem absurdas, mas é importante a gente falar sobre isso exatamente para tentar conscientizar o outro do que seria esse momento e toda essa situação. É um prazer enorme estar aqui de volta, né? Verdade, de volta, verdade. Você já esteve aqui para falar com o direito tributário. A Carol esqueceu dessa parte. A Lilian já esteve. Qual Ela já esteve. Foi quarto, quinto? Quarto episódio, isso aí. Exato. A gente, né, falou sobre o direito tributário e agora falando sobre um assunto tão sensacional quanto, né? Mais ou menos, né? Há controvérsias. Minha amiga, colega de mestrado, professora do time Supremo, professora universitária mais homenageada de Belo Horizonte. Eu nunca vi uma professora ser tão homenageada em turmas assim de faculdade de Belo Horizonte como minha amiga Núbia de Paula. Muito bem-vinda à sua estreia no Supremo Cast. Gente, o prazer é enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Bruno, Carol, Chiquinho, pelo convite. Esse tema urgente, necessário
e que realmente me emociona, porque eu estou aqui não como vítima hoje, né? Porque normalmente, quando pessoas negras são convidadas para participar de um bate-papo de racismo, normalmente elas são vitimizadas. Não estou como vítima, e sim para trocarmos opiniões e trazermos essa ideia aí para vocês, nossos ouvintes. Perfeito. Como a Carol muito bem introduziu, galera, o nosso bate-papo aqui, ele tem o viés de educação. Então, se você está ouvindo esse episódio do Supremo Cast, é porque, de alguma forma, você acredita que precisa se educar. Eu estudando para esse episódio do Supremo Cast, como a gente sempre faz, né, Chico? Eu vi o quanto eu, Bruno, aos 42 anos de idade, sou um completo ignorante quanto à questão do racismo. E eu resolvi estudar para a gente fazer esse podcast. E, claro, eu vim aqui muito mais na condição de aluno do que de professor. Então, eu quero muito aprender com essas duas grandes amigas que eu tenho, e eu acredito que se você está ouvindo esse podcast, é porque você quer se aperfeiçoar enquanto ser humano, você quer trazer mais pluralidade para dentro de você, e você quer entender se você é racista ou não, porque, na verdade, muita gente é racista sem nem saber, porque isso está dentro de nós desde a mais tenra infância, há uma naturalização a respeito dessa situação. Então, minhas amigas, já me coloco como aluno de vocês nesse Supremo Cast. Eu queria começar esse bate-papo, a gente trazendo um pouco das raízes históricas do racismo. Como é que ele é construído, de onde que surge isso, quais são as primeiras manifestações sociais mais abundantes, de casos que ganharam repercussão. Vamos aprender um pouco, eu começo com você, minha amiga Lilian. Inicialmente, não tem como a gente falar de racismo sem a gente abordar o aspecto histórico da escravidão. E aí, no momento, eu queria chamar a atenção para a escravidão, obviamente, no Brasil, para que depois a gente possa ir para um contexto internacional. Né? O Brasil, existem poucos documentos relacionados com essa situação da escravidão, mas alguns dados e levantamentos históricos, eles remontam que cerca de 1/3 da população africana, durante todo esse período de exploração do racismo, foi efetivamente retirada da África, e que dessa população, 46% foi recebida no Brasil. Então, o Brasil ele teve um ingresso maciço dessa mão de obra negra, principalmente em virtude do sistema econômico que efetivamente era realizado, né, aqui no Brasil. E é interessante porque hoje a gente tem, né, a Bahia hoje é um dos estados com o maior número de população negra, né, no Brasil, mas o estado que mais recebeu negros e de forma ininterrupta, desde o século XVI até o século XIX, foi Pernambuco, né, lá na ilha de Itamaracá. E nessa ilha de Itamaracá, em 1845, a gente teve desembarque de uma figura bastante interessante para a historiografia, né, desse movimento e de tudo isso que aconteceu, que foi o Marroma do Bacáqua. Por que ele é tão interessante? Porque ele, logo após a sua libertação, ele era alfabetizado e ele deixou um livro, um registro escrito do que ele viveu e do que foi aquela determinada situação, né, de racismo enfrentada, e ele publicou esse livro em 1854 no Haiti. Então, é bastante interessante porque a gente tem pouquíssimos registros sobre esse período histórico tão importante e tão relevante na nossa história, né? E ele foi, de fato, ele conta nesse livro que ele chegou inicialmente, foi vendido porque ele era carregador de pedra, tentou suicídio várias vezes, e como negro era uma mercadoria muito cara, ele acabou sendo vendido para uma outra pessoa no Rio de Janeiro, e depois, então, ele conseguiu sua liberdade e foi para o Haiti. Né? Falando um pouco em números, o Rio de Janeiro ele chegou a receber cerca de mais ou menos 3 milhões de escravos durante todo esse período, e é engraçado que, de fato, o negro era uma mercadoria, né? Tanto que, quando eles chegavam, era feita uma determinada triagem. Aqueles que não tinham condições de sobreviver já iam direto para, né, as valas coletivas, e aqueles que ainda podiam ser economicamente explorados, eles iam para casas de engorda. Né? Então, é muito parecido com o que a gente tem hoje no mercado animal. Eles iam para casas de engorda para que efetivamente pudessem se recuperar para o trabalho. E aí a gente tem toda uma movimentação e toda uma mudança. Eu acho que isso é muito importante. O movimento abolicionista, inicialmente, ele começa a partir de uma mudança econômica. É claro que essa mudança econômica ela vem acompanhada de uma mudança de um pensamento e de uma mentalidade. Mas
o que motivou inicialmente, né, toda essa campanha abolicionista e afins foram situações econômicas, porque aí por volta de 1900 a gente tem, né, mudanças relacionadas com a forma econômica que o mundo efetivamente se pautou, e esse sistema escravocrata começa a não ser mais tão interessante, porque eu preciso, nesse momento histórico, de mão de obra qualificada e eu preciso de consumidor. Então, como o escravo ele não recebe, ele não é potencialmente um consumidor. Então, isso começa a ser problematizado, e a Inglaterra é um dos países pioneiros, né, que começam nesse combate. É engraçado, inclusive, a origem e o surgimento de algumas expressões, como a expressão que a gente usa hoje, isso aqui é para inglês ver, né? De onde que surgiu essa expressão para inglês ver? Surge de uma lei que é realizada no Brasil, uma lei de 1831, que proibia a compra de escravos vindos da África. E por que essa lei ganhou esse apelido, que era uma lei para inglês ver? Porque ela não tinha a menor efetividade. Era uma lei que não era aplicada, mas foi criada para que a Inglaterra pudesse efetivamente ser satisfeita, né, nos seus anseios abolicionistas com viés claramente econômico. E depois a gente tem algumas situações também mais regionais, a situação da escravidão em Minas Gerais, com a eclosão da corrida do ouro. Minas Gerais recebeu efetivamente muita mão de obra escrava em razão dessa corrida do ouro, principalmente concentrado na antiga Vila Rica, né, hoje Ouro Preto. Ouro Preto. O curioso é que, obviamente, os senhores, eles começaram a buscar uma mão de obra escrava especializada nessa atividade da mineração. Então, eles foram buscar esses escravos, a partir dessa corrida do ouro, lá na região da Costa da Mina, na África. E esses escravos eram muito mais caros do que os outros escravos, porque eles já tinham efetivamente um conhecimento, né, de toda essa mineração. Não sei se vocês já foram em algumas minas em Ouro Preto, a mais conhecida, né, a mais famosa é a mina do Chico Rei. Entrar ali dentro é uma situação que causa, assim, os mais diversos sentimentos, sabe? Porque causa angústia, causa repulsa, causa sentimentos, assim, que eu não consigo sequer descrever, porque a mineração, bem da forma como foi feita aqui no Brasil, é diferente daquela mineração que a gente vê em filmes, né, que é aquela mineração inglesa, daqueles carrinhos e afins. Não, a gente só tem uma em Mariana, que é, inclusive, muito famosa, aberta hoje também para visitação, mas a mineração aqui no Brasil não é essa. Era aquela mineração que eles escavavam, principalmente buscando o veio de quartzo, né, porque onde tem quartzo, muito provavelmente você vai encontrar um veio de ouro. E aí, as condições, assim, absurdas, eles começavam a escavar buraquinhos nas montanhas. Tem locais na mina do Chico Rei que você não consegue passar, e são locais de exploração, em que eles, né, ficavam ali explorando aquela determinada atividade, locais frios, locais escuros, úmidos, em que a expectativa de vida não passava de 2 a 3 anos desses escravos, apesar de serem muito caros. Como o trabalho era absurdo, a gente não tinha uma expectativa de vida muito maior do que isso. No auge da exploração minerária, Ouro Preto chegou a ter mais ou menos 50 mil habitantes, e a sua maioria negra. E aí surge a figura, né, um tanto quanto lendária, um tanto quanto histórica, porque não se tem registros precisos sobre a figura desse Chico Rei, que deu, né, o nome à mina do Chico Rei. Ele teria sido vendido pelos holandeses. Ele teria sido retirado do Congo belga, e ele, em tese, de acordo com a lenda, né, afim, ele teria sido alforriado, e logo após ele teria também comprado a alforria de outros escravos. E muito se discute também se essa figura do Chico Rei não seria um acordo do governo, ainda que velado, para fim de pacificação social. Porque enquanto você tem pelo menos uma liderança e um mínimo de representatividade, você consegue manter um pouco de controle e pacificação social. Então, será que, de fato, seria, né, um grande ícone, um grande marco importante nesse sentido? Ou não? Isso é uma discussão histórica que a gente efetivamente tem. Um ponto curioso também, uma outra questão, né, idiomática que a gente tem, que hoje eu vou lavar minha égua, né? Relacionado com o nosso vocabulário, também remonta à situação da escravidão, porque
de acordo também com alguns registros históricos, que a gente não tem como afirmar se eram verdadeiros ou se lendas, alguns escravos durante a exploração minerária, porque no primeiro momento a gente tinha muitas pepitas, né? E depois não, depois a gente acabou, obviamente, por ser um recurso natural esgotável, a gente acabou tendo que explorar pó de ouro e afins. Então, eles, de acordo com essa história, os escravos, eles pegariam uma parte desse ouro e colocavam nos cavalos, nas éguas, e depois, né, como era tudo muito úmido com barro, colocavam um pouquinho de barro, né, nos cavalos, e logo após, então, no final, né, do expediente, eles lavavam a égua para retirar o ouro que ali estava escondido, para poder, inclusive, comprar a sua liberdade e comprar a sua alforria, né? E é bastante interessante a gente pensar um pouco nesse contexto histórico, apenas, né, para introduzir um pouco como isso foi no Brasil e como isso caminhou, né? A gente tem também, ao longo dessa evolução dos anos, que só em 1850 a gente teve a primeira lei, então, que foi a Lei Inglesa em 1831, que proibia o tráfico de escravos. Mas em 1850 a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. E aí a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu, de fato, o tráfico de escravos no Brasil. Mas por que eu tenho duas leis, então, que proibiam o tráfico de escravos? Uma em 1831 e outra de igual teor em 1850. Mais uma vez, questões históricas e econômicas, porque em 1850 a gente tem um aumento da urbanização das cidades, a gente tem um aumento, a gente tem uma menor oferta daquele produto, o escravo no mercado, o preço aumenta junto com a urbanização e começa a não ser mais tão interessante eu ter escravos. Então, aliado a todos esses fatores, a lei, entre aspas, começa a pegar e começam a surgir, né, essas ideias abolicionistas. E aí a gente tem, posteriormente, a famosa lei do ventre livre, né, no que consiste essa lei do ventre livre? Aquelas crianças nascidas, né, de escravos, elas, em tese, teriam a liberdade, mas elas deveriam servir ao senhor até os 21 anos de idade. Sim. Na verdade, né, o que seria essa... Nós até abordamos, Lília, com o Nasser, no episódio passado do Supremo Cast, né, Chico? Você deve se lembrar, Carol? A gente falou bastante sobre esses pontos aí, até como forma de entendimento da formação da República Brasileira e do abandono, né, da monarquia, porque esses processos históricos, eles caminham de mãos dadas, né? Essas leis foram até citadas pelo Nasser também, né, Chico? Exatamente. Essa rima narrativa aí entre os episódios existem, porque justamente esses fatos são indissociáveis da história brasileira, e ele lembrou bem exatamente essas motivações que as legislações tiveram. Inclusive, sobre a lei do ventre livre, ela até fala que livres como? Se eles teriam que depender de seus pais, que eram escravos? Liberdade é essa, né? Liberdade é essa. E eu acho que mais absurda que a lei do ventre livre é a lei do sexagenário. Porque, primeiro, qual escravo, né? Pegava a idade. Surgiu em 1885. Qual escravo chegava a 65 anos de idade? A população em geral não chegava a essa idade, quem dirá escravo. Exato. E se chegasse, ia viver com o quê? Ele foi escravo a vida inteira. Exato. É o abandono mais completo. Você não é mais útil para mim, porque você tem 65 anos, você me gera um custo altíssimo. Então vai ser feliz, filho, né? Vai ser rico. Dupla vulnerabilidade, né? Total. E aí eu acho interessante, porque aí nesse momento, né, em 1885, começam a surgir alguns ativistas negros do movimento abolicionista, como, por exemplo, o Luiz Gama, né, extremamente importante para o movimento, o André Rebouças, o José do Patrocínio. A luta acaba ficando muito condensada no José do Patrocínio, e no Machado de Assis. E um ponto muito interessante do Machado de Assis, e um ponto até muito cruel, se a gente for parar para pensar, foi o processo de embranquecimento do Machado de Assis ao longo da história. Machado de Assis é negro. Se você pega as fotos e as representações de Machado de Assis hoje, você fala assim, uai, quem é esse senhor branco? Machado de Assis seria branco. Machado de Assis era negro, né? Agora, uma figura branca extremamente importante do movimento foi o Joaquim Nabuco, né? Que era um advogado e que ele conseguiu algo assim inimaginável na época, porque ele
de acordo com a biografia dele, ele teria ficado muito tocado com o movimento negro quando ele tinha 12 anos de idade, e um negro todo arrebentado, né, de açoite, porque a gente tinha os pelourinhos, né, para os castigos exemplares, lembrando que os castigos eram permitidos desde que fossem exemplares. Eles não poderiam ser absurdos. O que seria um castigo absurdo? Né? Ficava realmente um conceito bastante indeterminado, mas ainda que eu tivesse a possibilidade de denunciar esse castigo absurdo, o negro precisava de alguém para falar por ele. Então, né, era claro, também não era algo que não era cumprido. Mas aí ele teria visto esse negro, então, com 12 anos, que foi quando ele estava com 12 anos, que foi conversar com ele e pedir por favor, para que a família dele o comprasse, porque, em tese, a família dele tratava os escravos com um pouco mais de decência, um pouco mais de dignidade. E aí, um feito que eu estava falando dele, que foi algo memorável, ele defendeu um escravo que matou o seu senhor, e ele conseguiu, de fato, fazer com que esse escravo não fosse morto, não fosse condenado. Por isso, você pensar nessa situação é algo, assim, quase que inimaginável, né? E ele foi, de fato, um importante pilar nessa luta abolicionista, até que no dia 13 de maio de 1888 a gente teve a assinatura da Lei Áurea. E aí, ao meu ver, vocês podem discordar, mas ao meu ver, eu tenho a institucionalização do abandono do negro no Brasil. Eu não tenho a do negro, eu tenho a institucionalização do total abandono da população negra. E aí, partindo dessa premissa, já posso pegar esse gancho, Bruno? Claro, eu ia falar Gente. isso. Foi excelente a introdução feita pela Lilian, que vai ser complementada agora pela Núbia. Eu acho que sem conhecer a história, a gente nunca vai ter elementos suficientes para se posicionar a respeito de um tema. Sem argumento histórico, a sua narrativa fica frágil. Por isso que a gente resolveu começar esse episódio importantíssimo com esses aspectos históricos. Fala, Carol, antes da Núbia. Rapidinho. E é interessante tratar desses aspectos históricos também, porque geralmente nas escolas a gente estuda a história da escravidão e a história do negro contada pelo povo branco. E a gente precisa desse aspecto histórico contado dessa forma, até mesmo para a gente conseguir combater o famoso negacionismo fático histórico que a gente tem vivido hoje. Então, é isso. Era só um comentário mesmo. Não, exatamente, concordo plenamente. A gente estuda o fim da escravidão como sendo um divisor de águas absoluto, em um período que o negro era explorado, e depois a bela princesa Isabel, bondosa, né, deu um ato humanitário, né, Chiquinho? Um ato humanitário. Exato, um ato humanitário, um ato assim, de desprendimento, empatia, e fez com que todos os negros, a partir daquele momento, fossem felizes e completamente iguais. Quando, na verdade, a gente percebe historicamente que começa a partir daí toda uma política pública de branqueamento da população, principalmente com incentivo de imigração europeia, principalmente italiana, para tomar os serviços que antes os negros ocupavam, para que o brasileiro fosse, esse era um slogan que se falava na época, para que o povo brasileiro fosse embranquecido em 3 gerações. Assim, uma clara política de eugenia. Na verdade, houve uma segregação desses negros às margens, porque eles não poderiam ser vistos exatamente para não chocar aqueles que chegavam aqui no Brasil. Era exatamente. Exato. Excelente. Então, Núbia, vamos passar a palavra para ela, Chico, porque a nossa convidada tem muito também a nos ensinar nessa parte histórica, né, Núbia? Você separou alguns pontos bem legais para trazer para a gente. Pontos legais. Separei uns pontos aqui, essa fala da Lilian, da Carol aí, da questão do ato humanitário da Santa Princesa Isabel. Isso é muito interessante porque vocês sabem que na América Latina, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão negra, né, do negro. E mais de um século depois, é interessante que uma vez me questionaram, mas gente, a escravidão já não é mais admitida no Brasil. Para que tanta essa discussão sobre racismo, sobre escravidão, sobre direito do negro? A questão, gente, é que depois de mais de um século de abolida a escravidão negra, o que acontece? Foi enraigado no inconsciente coletivo um pensamento que continua marginalizando os negros e impede essa população negra de se constituírem como cidadãs plenas. Essa é a verdade. E aí, quando a gente fala de racismo estrutural, me permita aqui
né, pessoal? Às vezes a gente fala tanto racismo estrutural, mas o que vem a ser esse racismo estrutural? É um conjunto de ações, é o conjunto de hábitos, é o conjunto de situações, falas, eufemismo, que denotam que você, sim, é um racista. Ui, que você, sim, vai fazer o quê? Vai colocar a população negra, nós, eu, a professora Lilian, todos os negros que você conhece, numa situação hierarquicamente inferior a você. E isso pode não estar na sua consciência, mas no seu inconsciente está enraizado. Então, eu acho muito bonitinho, é muito comum no interior, porque eu sou do interior, existem algumas idosas que falam assim, olha que bonitinha, ela é uma pessoa de cor. Aí eu fico pensando assim, ué, mas será que a outra não tem cor? É isso, Carol? Você não tem cor? Porque eu tenho uma cor, todo mundo tem cor. Então, pessoas de cor, eufemismo, é morena. Sabe por quê, Bruno? Porque as pessoas, elas têm um desconforto de falar preto, negro. Por que as pessoas não têm desconforto de falar branco? Por que as pessoas não têm desconforto de falar qualquer conotação ligada àquilo que é pálido e àquilo que é preto? Eles chamam de moreno e pessoas de cor. Então, esse eufemismo, ele denota, sim, que por mais que tenha toda essa conjectura de abolição da escravidão negra, isso ficou enraizado, sim, no inconsciente. E aí, estendendo um pouquinho, porque eu quero chegar num ponto crucial, porque eu fiz um levantamento de dados muito interessante aqui para esse nosso Supremo Cast. Boa. A questão é a seguinte, Núbia, essas ações, elas reverberam nas instituições públicas e privadas? Sem dúvida. Bruno, ouvinte, sem dúvida, porque no Estado e nas leis que alimentam a exclusão da população negra, fica claro e evidente que nós somos racistas, legalmente falando. E me choca profundamente quando eu escuto na sala de aula, que a gente imagina, né, colegas às vezes falando, porque eu não sou a favor, e a gente vai chegar nesse ponto, mas só instigando aqui, não sou a favor de políticas de cotas, porque na verdade isso aí é um favorecer a população negra. Ô, gente, sério, eu fico arrepiada, eu fico assim, enojada, sabe por quê? Porque se as políticas públicas e privadas elas se materializam, por exemplo, na ausência de medidas protetivas à população negra, para melhores condições de vida, melhores condições sociais. Bruno, sem dúvida, eu tenho uma discriminação. Sem dúvida, eu tenho uma ausência legislativa. E por que essa discussão importa? Essa discussão importa porque as questões raciais, elas estruturam uma sociedade. As questões raciais, elas estruturam tanto a questão social, porque o racismo, gente, ele é transversal no Brasil. O racismo, ele vai ligar a questão de comercialização e prostituição de meninas negras. O racismo está ligado ao preconceito e discriminação da população LGBTQI+. O racismo está ligado à discriminação social, porque a maioria dos pobres no Brasil são negros. Núbia, isso não é verdade, isso é verdade. Tem um dado do IBGE de 2019 que dos 10%, de 10% de brasileiros, 75% são negros e estão na margem de pobreza. Então, você não pode negar a situação de que dos pobres do Brasil, a maioria é negra. Isso não estou dizendo, não. É o IBGE que publicou esse dado. E outro fato, Bruno, você aí como delegado, né? Você como agente praticante aí, inerente a isso, os negros, eles representam 75% das vítimas de homicídio. Os negros, eles representam, perceba, 30% que tem acesso à educação formal no Brasil. 30%, Carol. O que é isso? E as pessoas ainda vêm falar que não tem essa questão do racismo estrutural no Brasil. Então, acho que convém complementar esses dados aí trazidos pela professora Lilian. E em complemento, Núbia, tudo que você está falando, a população carcerária também é constituída em sua maior parte também por negros, né? Só dando mais um dado. E eu gosto demais, sabe? Cada vez mais esse período turbulento que a gente está passando mundialmente, com essa pandemia, com essas crises sanitárias, econômicas, políticas,
eu tenho ficado cada vez mais o psicopata dos dados. Porque quando a gente tem dado, é uma análise, né, de uma realidade posta. Não é simplesmente uma opinião, como diria nosso amigo Vinícius Gontijo, eu tiro do sovaco. É uma opinião que eu tiro de algo concreto, né? E eu tenho me debruçado muito, né, nessa questão de dados. E estudando para esse podcast, levantando alguns vídeos, alguns textos, eu vi que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se vocês já viram isso, porque nos Estados Unidos, por que eu cito lá? Porque lá nós temos muito mais estudos, teses, que são científicos, que não são simplesmente sentimento. São estudos sérios, levados a cabo pelas maiores universidades do mundo. E lá, Lília, eu não sei se você já viu isso, eles chegaram à conclusão que um negro, nas mesmas condições educacionais e econômicas de um branco, eles vivem, em média, 4 anos a menos. Ou seja, eu não estou nem falando de condições sociais distintas. Eu estou falando, eles pegaram, por exemplo, um estudo, eu vou indicar aqui na Dica Suprema, eles fizeram os negros que formaram na Faculdade de Direito de Yale, né, um dos maiores berços do constitucionalismo americano, Bernardo ama lá Yale, e aí eles pegaram os negros que se formaram, Chico, na década de 70, tá bom? E foram fazer uma análise daqueles negros e brancos que tinham morrido. O percentual de negros que morreram, ele era muito maior. E aí começaram a tentar estabelecer uma relação de causalidade, que é o que a gente faz na ciência. Você tem aqui um resultado, e você quer investigar por que chegamos àquele resultado. Então, temos aqui uma base de dados com aquele resultado, vamos tentar investigar as possíveis causas que se ligam àquele resultado e se estabelecer nexo causal. A gente estuda muito isso, né, Nube, em responsabilidade civil, que você dá aula, o Chico também estuda isso lá em penal, na responsabilidade penal. Então, a gente estuda esse nexo de causalidade. E lá, olha que legal isso, cara, eu fiquei meio chocado com esse vídeo, depois eu vou dar ele na Dica Suprema. Estabeleceram que o racismo que as pessoas vão sofrendo ao longo da vida vão desencadeando doenças, distúrbios que levam à morte precoce. É uma coisa assim, né, que a gente nunca para pensar. E lá não é um nem dois, não, são vários estudos, Chico, que demonstram isso, cara. Olha que loucura. A sensação de insegurança, a pressão social, né, as abordagens policiais, os tratamentos desiguais perante o Estado e perante instituições privadas, como a Nubia falou, vão gerando ao longo de uma vida de um negro uma expectativa menor quanto aos anos de vida. Eu achei isso muito interessante, porque é dado. Foi pesquisa que foi feita, comparação, mesmo grau de escolaridade, mesmo nível socioeconômico e morrendo mais cedo, inclusive, por essa sensação de um racismo que existe desde sempre. Fala, Chico. Exatamente. Não, sensacional. Esse ponto eu não tinha e realmente faz todo sentido, né? A vida de uma pessoa ao longo dos seus anos é completamente diferente em questões psíquicas e também de saúde. E para emendar, já que a gente está falando de dados, eu também fiz uma pesquisa e eu busquei pesquisar um pouco, digamos, entre aspas, a opinião contrária, para observar um pouco o que está sendo dito até sobre dados dentro desse contexto com certo viés. E eu confesso que ontem à noite eu assim, me enveredei por caminhos um pouco sombrios da internet, sabe? Dark Web? O que é Deep Web? O que você fez? Não, eu cheguei aí para Deep Web, mas fui por veredas um pouco sombrias. E tem um dado que foi inicialmente publicado e espalhado por alguns sites ligados a notórios supremacistas brancos americanos. Uhum. E esses dados, eles inicialmente são verdadeiros no sentido de que, observando-os de forma completamente acrítica, os dados em si são verdadeiros, mas é óbvio que eles escondem uma realidade bastante cruel, que é a realidade que nós estamos falando. Esses dados eles foram circulando no mundo inteiro, até que no Brasil eles foram publicados pela Veja, de tanto que eles se tornam argumentos retóricos. Os dados são o quê? Os crimes violentos nos Estados Unidos praticados de negros contra brancos são 5 vezes maiores do que o contrário, do que os praticados de brancos contra negros.
E, sim, isso é verdade. Isso se torna um argumento quase que uma contestação à suposta existência de um racismo, quando, na verdade, isso obviamente demonstra que os negros estão expostos a todos os fatores de desorganização social, como já demonstrado na criminologia pelo estudo de segurança pública da Universidade de Chicago desde o início do século XX, e justamente por isso estão mais propensos à realidade que determina a prática de crimes violentos. E o que a maioria das pessoas escondem é que os dados do FBI nos Estados Unidos demonstram que os crimes praticados de negros contra negros são muito maiores do que os crimes praticados de negros contra brancos, justamente porque as pessoas que estão em um contexto de marginalização social e de desorganização social, que passa tanto pela desigualdade econômica quanto também por outras desigualdades de educação, de oportunidades e etc., estão muito mais propensos a serem vítimas de crimes, e não só de serem autores. Então, esses dados comprovam tudo isso que a gente está falando, e muitas vezes são utilizados quase como um argumento retórico, que você tratou de dados, e realmente é importantíssimo falarmos de dados e analisarmos nexo de causalidade, diferenciar da correlação, analisar todo o entorno a partir do qual esses dados são produzidos e a realidade dos quais eles falam. Afirmar que os negros praticam mais crimes contra os brancos, inclusive mais crimes contra os próprios negros, é constatar a realidade que a gente da qual a gente está tratando aqui. Perfeito. Concordo plenamente, Chico. Cada vez mais dados, quando a gente tem dado, a gente tem ciência, quando a gente tem ciência, fica mais difícil de refutar do ponto de vista argumentativo e sentimental. Eu queria colocar aqui um primeiro ponto para a gente destacar depois dessa questão do histórico, que é o seguinte: nessa preparação que eu fiz me educando para esse podcast, me chamou a atenção também um vídeo que eu assisti no TED Talks, em que um advogado, ele é de um movimento negro lá americano, e ele expõe que o racismo tem muito mais a ver com comportamento do que sentimento. Olha que ideia legal. O racismo tem muito mais a ver com um comportamento que se repete, que se herda e por aí vai, do que certamente a respeito de um sentimento. E por que eu digo isso? É porque no discurso, vamos pensar, todo mundo fala. É difícil você ver uma pessoa que fala abertamente, eu sou racista. Né? Todo mundo que nos cerca, assim, pelo menos as pessoas com as quais eu convivo, eu não tenho um amigo, e nem teria, isso seria uma causa, inclusive, de fim da amizade, que viesse falar comigo, não, cara, desculpa, eu sou racista mesmo. Né? As pessoas normalmente verbalizam, mas eu não sou racista. Né? Mas tudo bem, às vezes as pessoas, eu acho que grande parte das pessoas, eu acredito nessa, vamos colocar entre aspas, essa boa fé, de que realmente não tenha um sentimento de racismo, no sentido de se sentir superior a outra pessoa pela cor da pele. Pelo menos esse foi o ambiente no qual eu fui criado, é o ambiente no qual eu convivo com essas pessoas. Mas isso não afasta a possibilidade, por isso que esse vídeo me chamou muita atenção, da gente poder herdar e repetir de maneira inconsciente comportamentos racistas. Então, uma coisa é eu falar, eu não me sinto racista. Eu não me sinto uma pessoa que tem algo assim, sabe? Por causa da cor da pele eu não contrataria essa pessoa. Por causa da cor da pele eu não seria amigo dessa pessoa. Por causa da cor da pele eu acho que eu sou superior àquela pessoa. Uma coisa bem construída no plano do consciente. Mas eu acredito, e esse vídeo me tocou nesse ponto, que a gente pode herdar de forma absolutamente sem perceber, ou seja, de forma inconsciente, comportamentos racistas. E a sugestão dele a gente não precisa ficar discutindo sentimento, a gente tem que discutir comportamento. A gente tem que sair, Chico, eu acho que a vertente que ele quis colocar vamos sair da subjetividade, que é o sentimento, e vamos partir para uma coisa, para um ponto de vista mais objetivo, que é o comportamento. E aí a gente pode entrar, Lilian, eu sei que você é craque nisso, nessa ideia de um racismo que está para muito além dos nossos olhos. Como é que eu chamaria isso? Me ajuda a entender. Um racismo estrutural? Como é que é o nome que a gente se daria para esse tipo de ideia que às vezes a gente não percebe, mas que está aí presente entre a gente?
Bruno, esse ponto é muito sensível e extremamente importante, porque é o que eu sempre digo, o racismo no Brasil, ele é um racismo classista, ele é um racismo estrutural e ele é um racismo institucionalizado. E isso é tão arraigado que nós não nos damos conta disso, é exatamente o que você falou. A pessoa, ela diz que ela não é racista, mas é porque ela, às vezes, não problematiza alguns comportamentos que são herdados, que são reproduzidos por não serem problematizados. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu ontem comigo. Ontem eu me desgastei emocionalmente absurdamente no meu Instagram para tentar mostrar um pouco isso para as pessoas. Eu coloquei um estudo que foi realizado pelo Estado do Paraná, em que eles dividiram 2 grupos de RH e eles mostravam para esses grupos de RH as mesmas fotografias, com as mesmas situações apresentadas nas fotografias, e a única coisa que mudava de um grupo para o outro nas fotos era a cor da pele das pessoas. Então, eles mostravam, por exemplo, as fotos e pediam para que aquele grupo, olha só, grupos de RH, então a gente está falando de um racismo institucionalizado. Para que grupos de RH, então, dissessem o que aquelas fotos mostram para eles, como eles podem interpretar aquelas fotos. E aí, no primeiro momento, eles mostram um homem branco correndo. E aí eles perguntam, o que essa foto te diz? Aí as pessoas respondem, ele está atrasado, ele está com pressa, né? Ele precisa chegar em algum lugar e está bastante atrasado. Ok. Eles mostram uma foto de uma mulher branca segurando uma roupa num cabide. O que essa foto te diz? Essa mulher, ela é provavelmente design de moda, ou então ela está comprando aquela determinada roupa. Mostra um homem branco de terno. O que é essa foto? Ele claramente é um empresário. Mostra um homem branco podando um jardim. E a fala foi, não, ele está podando o jardim da casa dele, porque claramente ele não tem cara de empregado da casa. Ele está podando o jardim da casa dele. E várias situações nesse sentido, né? Uma mulher branca lavando louça. O que ela está fazendo? Ela acabou de almoçar e está lavando a louça da casa dela. Esse foi o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas foram, mais interessante também, mostraram uma mulher branca com aquelas latas de tinta na mão, fazendo uma pintura na parede. E aí a pessoa fala assim, o que essa foto te diz? Ela é uma grafiteira. E a pessoa sinaliza, grafite não é vandalismo, o grafite é uma arte. Ok. Segundo grupo, as mesmas fotos. O que esse homem negro de terno é? Ele parece motorista, ele parece segurança de shopping ou motorista. Essa mulher negra lavando a louça é o quê? Diarista, empregada doméstica. Essa mulher negra segurando a roupa é o quê? Vendedora de loja. Esse homem negro podando a planta é o quê? Jardineiro. Essa mulher... Agora, o que mais me choca e o que mais me dói é essa. Esse homem negro correndo é o quê? Provavelmente um ladrão. Provavelmente um ladrão. E aí, nesse momento, né, é impossível não lembrar de Lombroso e de todos, inclusive, todas as manifestações raciais que existem na Itália, em Torino hoje, porque Lombroso, ele tem um museu em Torino, né, de acordo com toda a teoria dele, e sempre teve na Itália muita discussão se esse museu deveria ser fechado ou não. Porque você já morou na Itália, né? Vamos esclarecer para os nossos, eu morei em Bolonha. Quando você fala em Itália, você tem uma certa, né, autoridade, porque você morou lá bastante tempo, fez intercâmbio lá. E em Torino, e a Itália tem uma situação racial muito complicada, porque a Itália hoje ela passa por um momento político extremamente delicado. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um partido de extrema-direita na Itália que se chama Lega Nord. Essa Liga Nord surgiu em Torino com o ideal primeiro separatista, segregacionista e extremamente racista, só que o racismo lá é um pouco diferente, porque é um racismo um pouco mais xenofóbico, né? Inclusive, a Itália ela tem alguns acordos, obviamente, não declarados com a Líbia, de que a Líbia não deixe os navios chegarem na costa da Sicília, que é uma importante porta de entrada de refugiados para a Itália. Então, o acordo é afunda o navio, faz o que tiver que fazer, mas não deixa chegar aqui. Então, em Torino, a gente tem essa discussão muito forte se o museu do Cesare Lombroso deve ou não ser fechado. O Chiquinho pira aí, ó. Porque vira e mexe, porque quem é o criminoso, né, na visão do Cesare Lombroso? É o
é o cara do sul da Itália. Né? Na Itália, a gente tem um pouco o inverso do que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente costuma ter essa visão do Nordeste, né, enquanto... E do Norte. Um pouco mais discriminada, né? E lá na Itália é o contrário. Na Itália, o sul é mais discriminado. E tem uma expressão em italiano que é fortíssima, fortíssima. Se você quiser ofender alguém do sul, na Itália, você chama aquela pessoa de terrone. Se você abre a boca para falar que alguém é um terrone, você está pedindo para sair na porrada, porque isso é extremamente ofensivo, sabe? É algo racial muito forte. E eu digo racial no sentido não de raça negra, né? Mas assim, no sentido de distinção entre você é uma casta inferior, né? Efetivamente, porque você é um terrone e afins. Quando eu vi nesse vídeo, assim, eles falando que o homem negro era um ladrão, isso, assim, é algo que choca absurdamente. E aí, logo depois, eu tive alguns comentários, tipo, nessa postagem, dos mais diversos, assim, dos mais diversos. E eu tive pessoas falando, poxa, isso é um absurdo, poxa. Aí teve um que falou assim, eu demitiria todos. Eu falei, eu acho que não é por aí. Porque se você demite essas pessoas sem explicar para elas o que está acontecendo, sem problematizar aquela situação, sem mostrar para elas o tanto que esse comportamento... Porque, gente, essas pessoas, elas não são pessoas ruins. Essas pessoas estão reproduzindo comportamentos que foram sempre ensinados para ela. Só que elas talvez não tenham tido a oportunidade de sentar e problematizar aquilo para falar assim, poxa vida, olha o que eu estou fazendo. E aí algumas pessoas comentaram, isso me tocou bastante, algumas pessoas comentaram assim, eu tô arrasada, porque muito provavelmente eu responderia da mesma forma. E aí eu recebi alguns questionamentos no seguinte sentido, professora, o que eu posso fazer? Porque claramente eu responderia da mesma forma, o que eu faço? Quando você problematiza o tema, então, quando você leva isso para a discussão, isso é extremamente importante para que a gente possa repensar as nossas atitudes, e é exatamente o que o Bruno falou, nós temos comportamentos, às vezes, que são apenas reproduzidos, as piadinhas racistas, né, os comportamentos de se classificar e de se rotular as pessoas pela cor da pele, né, e eu dei até num outro vídeo que eu fiz um exemplo pessoal, eu aqui em casa, eu moro num bairro aqui da Zona Sul de Belo Horizonte, e aí minha mãe um dia veio aqui em casa, minha mãe é negra e meu pai é branco, né? Eu não canso de dizer isso, que eu já ouvi várias vezes que ela foi muito esperta porque ela tentou melhorar a raça. E aí mamãe estava descendo com lixo. Mamãe estava descendo com lixo aqui de casa para mim. E uma moradora abordou ela, uma outra moradora do prédio abordou ela perguntando quanto era diário. Porque, claramente, mais uma vez, o rótulo do racismo institucional, do racismo institucionalizado, daquele racismo classista. Porque, majoritariamente, a população negra no Brasil, ela é pobre. Ah, mas tem um ou outro. Majoritariamente ela é pobre, porque olha que absurdo. Quando se discutiu o final da escravidão no Brasil, o negro ficou totalmente à margem da sociedade, a gente teve o processo de urbanização, do surgimento de comunidades carentes, que, grosso modo, são compostas por populações negras, e aí se discutiu a respeito da indenização. Você acha que a discussão da indenização era para os negros libertos? Não! A discussão que foi feita no parlamento brasileiro naquela época era uma indenização para os senhores de escravos, porque eles tinham perdido patrimônio. E essa indenização aconteceu na Bélgica, essa indenização aconteceu na Inglaterra. É uma lógica totalmente oposta. Totalmente oposta. Em que a gente tem... A indenização é para o cara que perdeu a sua mercadoria. Um outro ponto que eu acho bizarro... Gente, o Brasil é um país majoritariamente formado por pessoas negras e por pessoas pardas. Quantos sobrenomes africanos vocês conhecem? Muito poucos, né? Os sobrenomes normalmente são portugueses ou europeus. Não tem. Não tem. E por que não tem, Bruno? Por que não tem? Porque quando o escravo chegava no Brasil, ele era rebatizado e ele recebia o nome do seu senhor. Ele perdia, naquele momento, a sua identidade. Teve um determinado momento da vida em que eu tentei fazer uma construção da minha árvore genealógica, eu não conseguia, me perdi. Bruno, a escravidão tirou de mim e de todos os outros negros no Brasil a possibilidade de saber as minhas origens. Foi retirada da população negra a possibilidade de saber quem eu sou. Porque é maravilhoso, né? As pessoas chegam em algumas rodinhas e falam assim, porque eu tenho ascendência francesa, eu tenho uma ascendência alemã, meus antepassados vieram disso, Eu não faço ideia dos meus antepassados. A única coisa que eu sei é que o meu bisavô era escravo por parte de mãe. A única coisa que eu sei
é que a minha bisavó era índia e que foi obrigada a se casar com esse meu bisavô, porque ela não teve escolha. Não teve muita escolha, não. A parte da minha família que eu conheço de origem histórica é a parte da família do meu pai, majoritariamente branca, de imigrantes portugueses. Agora, a parte da minha família que vem dessa população não se conhece. Não, eu acho que o maior problema que a gente tem e uma das maiores ferramentas que é utilizada para subjugar um povo é apagar a sua história, é apagar as suas memórias e apagar as suas raízes. Eu não sei quem eu sou e eu nunca vou saber, porque não existem esses registros e eu não tenho como buscar isso. Isso eu acho sério, tá? Eu acho isso muito importante. Chico, pode falar que depois eu vou fazer um questionamento às duas que vai ser legal. Só 2 pontos na fala da Aline para complementar. Justamente ela tratou de Lombroso e de seu museu. Lombroso, curiosamente, nós falamos isso no podcast com o Murilo, né? Lombroso foi o pai da criminologia. A criminologia nasce como ciência científica, como sendo um apêndice da medicina. E Lombroso, basicamente, na sua obra O Homem Delinquente, estabelecia todas as características físicas que, na visão dele, identificavam o criminoso natural, pois o crime era, obviamente, né, um comportamento, entendia-se na época, um comportamento genético que expressava um certo atavismo, uma certa pessoa que não era ainda, que não estava evoluída na cadeia evolutiva, né? O darwinismo social estava muito presente no raciocínio médico da época. Só que Lombroso cometia o mesmo erro que esses supremacistas brancos que eu citei nos dados dos Estados Unidos cometiam. Observa que negros cometem mais crimes contra brancos, logo, negros são mais propensos a crime. O Lombroso estava observando os criminalizados e não os criminosos, exatamente como as pessoas que analisam de forma superficial esses dados. Obviamente, isso foi provado cientificamente, né, incorreto mais tarde, né? E Lombroso foi completamente desmentido cientificamente. Mas daí a importância de se trabalhar com os dados. Justamente se nós temos dados científicos, nós podemos observar e contestar depois e provar que aqueles fatos são inverídicos. Mas boa parte e demonstrar que boa parte do racismo no Brasil, como está sendo dito aqui, não são sustentados em dados da realidade, mas justamente em uma estrutura social que acaba condicionando o comportamento, como muito bem disse o Bruno. E só para ilustrar no final, com relação aos nomes que são tirados dos negros, tem um exemplo muito, muito icônico, né, que é do Muhammad Ali, que é o mais famoso boxeador de todos os tempos, né? Ele foi, enfim, o Michael Jordan do boxe. E o Muhammad Ali, quando ele foi nomeado numa fazenda dos Estados Unidos, ele recebeu o nome de Cassius Clay, mas pelo dono da fazenda. E ele não tem ideia, né, do nome, né, de qual seria o nome da família dele. E aí, em determinado momento da vida, quando ele se tornou um ativista pelo direito dos negros, pelo combate ao racismo completamente institucionalizado nos Estados Unidos, ele não só abandonou esse nome, como abandonou a religião dos pais, porque na visão dele o cristianismo foi imposto também aos negros nos Estados Unidos, se tornou muçulmano e disse, olha, Cassius Clay é o nome de escravo que me deram. Meu nome é Muhammad Ali. Sensacional a história. Perfeito. Muito Ilustrou super bem. Para vocês duas, minhas amigas Lilian e Núbia, eu vou começar agora a tocar em pontos mais sensíveis aqui, tá bom? Primeiro, a gente está vendo toda essa movimentação aí nas semanas que passaram nos Estados Unidos, a coisa tem se escalado, e eu particularmente, todas as vezes que eu estive nos Estados Unidos, me chamou muita atenção, eu sei que a Núbia também vira e mexe, está lá dando aquele passeio legal em Nova York, né, Núbia? E é uma coisa que me chama muita atenção, não sei você, Núbia, vamos começar por você, como é que nos grau de consciência, é claro que tudo tem razões históricas, é outro tipo, né? O negro lá tem outra perspectiva, a escravidão lá foi de uma outra forma, mas sempre me chamou a atenção, não sei se o Chico, a Carol, a Lília já estiveram por lá, mas sempre me chamou a atenção quando eu vou nos Estados Unidos,
a mobilidade social do negro ela é muito maior. Ela é muito maior. Se você vai num restaurante chique aqui no Brasil, é muito difícil você encontrar um negro ou um casal de negros nesse restaurante chique. Vamos rasgar o verbo aqui, tá? É muito raro você encontrar. E nos Estados Unidos já fui em muito restaurante bom e é comum você ver casais negros. Então, é comum você ver um negro, às vezes, numa loja mais bacana. É lógico que eu não estou dizendo que lá o racismo não existe. O que eu estou querendo destacar é que lá o negro já alcançou, talvez por uma política de cotas, etc., de mais longo tempo, ele já alcançou posições sociais que o negro do Brasil ainda está muito longe de alcançar. O exemplo máximo, poxa, eles elegeram um presidente negro. O Barack Obama, poxa, é um negro de origem africana e etc. Poxa, eles chegaram a esse ponto, né, de eleição de um presidente na mais alta potência mundial. Ô Núbia, isso também te chama atenção quando você já esteve por lá? Não sei se a Lília também já esteve, e se ela pode falar disso. Na Europa eu já não vejo tanto isso, Lília. Quando eu fui na Europa, às vezes que eu fui, eu não vejo tanto isso. Mas nos Estados Unidos sempre me chamou atenção essa mobilidade social maior do negro. Você concorda comigo, Núbia? Super concordo, Bruno. Realmente, nos Estados Unidos, a gente tem uma presença da população negra nas classes sociais mais altas. Sim. O que realmente a gente não vê aqui no Brasil. E só para corroborar o que eu vou te dizer, é que eu tive a oportunidade de participar de um evento na universidade lá de Nova York. Tipo um curso de curta duração. Sim, e nesse curso de verão que eles fazem. Exatamente. Né? Nesse curso de curta duração, esse curso de verão, tinham mais ou menos umas 70 pessoas na sala. E dessas 70 pessoas, eu pude contar cerca de 25 pessoas negras comigo. Bruno, quando eu fiz graduação, eu fui a única negra da minha sala. Uhum. Na nossa turma do mestrado e doutorado, eu era a única negra da nossa turma. Quando realmente a gente vai a um restaurante ou a um evento social mais glamorizado aqui no Brasil, realmente a gente não evidencia isso. E aí nos Estados Unidos, eu não senti nenhuma dificuldade de trânsito, nenhuma dificuldade de interação, de acesso. Mas sabe por quê? E me corrija se eu estiver errado, Chiquinho, que gosta muito dessas interlocuções. Eu acredito que por mais que o racismo lá ele seja evidente, claro e presente, nos Estados Unidos há uma valorização da cultura negra. Há uma valorização do negro enquanto agente intelectual, enquanto história da população negra. No Brasil, a gente peca imensamente. E aí, eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Qualquer forma de racismo, ela é condenável. Mas no Brasil, o negro, ele perde, ele vai sendo espinzinhado, ele vai sendo excluído, ele vai sendo marginalizado. E aí, Bruno, é o dado que você colocou. Isso afeta muito mais vezes o psicológico daquela pessoa, que ela não se sente encaixada naquele lugar. Eu, Bruno, já ouvi de pessoas negras, mas por que você não vai naquele restaurante? Não gosto, não me sinto bem. Não me sinto bem, eu não me sinto, acolhida naquele lugar. Fato, pessoas da nossa classe social. Sim. E aí, eu vou contar um fato, já que a Lília contou, e eu me sinto muito à vontade para contar essa experiência que eu tive. Eu comecei a dar aula como docente muito nova. Formei aos 24 anos, eu comecei a dar aula aos 25 anos. E, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. O meu pai era vaqueiro. A minha mãe é negra e é professora de escola primária, que a gente fala primária. Minha família é muito pobre. Bruno, eu tinha uma calça, eu tinha uma blusa, e naquela época, deixa eu contar para vocês, não tinha esses cremes que deixavam o cabelo assim bonito. Maravilhoso. Tinha. Então, a gente tinha opção, né, Lília? Ou alisava o cabelo, alisava mesmo o cabelo, que ficava aquele trem lá esquisito, ou então você ficava com o cabelo preso. Porque não tinha, gente, não tinha produto, não tinha acesso. E eu vou falar mais. Eu não acho, Chiquinho, que hoje existem produtos, Carol, para as negras, porque eles acham isso bacana. É porque nós agora consumimos. É lógico, virou mercado consumidor. Agora a gente é mercado. Com certeza. Entendeu? Agora a gente é Exatamente. Mercado. E aí eu estava lá com a minha calça puída, com meu sapatinho furado, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar, comecei a dar aula assim, Carol. E aí eu fui ao banheiro da sala dos professores. Me emociona lembrar dessa história, Tiquinho. Fui ao banheiro na sala dos professores. E era à noite, e eu trabalhava o dia inteiro.
Eu levei uma blusa para trocar, porque eu tinha ficado com aquela blusa o dia inteiro, né? Levei a blusa para trocar. Nisso, uma professora, ela entra na sala, no banheiro, e vira para mim e fala assim, aqui, esse banheiro aqui é só de professores, tá? Faxineira tem que trocar a roupa, é lá no outro banheiro. Não. Juro. Que isso? Juro. Aí, eu olhei para ela e falei assim, então, eu não sou faxineira, eu sou professora. Eu sou doutoranda em Direito. Caramba. Ela olhou para mim, pelas minhas roupas, pela minha cor, pelo meu cabelo alisado, e falou, não, ela é faxineira. Ela tá aqui, não pode usar o banheiro dos professores. Então, Bruno, eu acho que é basicamente por aí. Basicamente por aí que a banda toca aqui no Brasil. Eu imagino. E eu quero fazer uma outra pergunta, Carol, só para emendar nessa aqui, porque essa eu tenho certeza que vocês duas já escutaram. E eu queria, não sei, talvez num exercício de empatia, podemos chamar assim, entender um pouco mais o sentimento seus quando ouvem a seguinte frase que eu vou falar para vocês, que eu tenho certeza que vocês já escutaram. Você nem é tão negra assim? O que você pensa, Lília, quando alguém te fala isso? Porque assim, existe uma coisa que é o fenótipo, né? O fenótipo que a gente aprende lá no colégio, que é a aparência, né? E a pessoa, às vezes, como forma... Eu não sei se isso é uma forma de branqueamento, não sei se é uma forma de atenuação do racismo, eu não sei se é uma forma atrapalhada de lidar com a coisa, e como a gente está aqui nessa perspectiva educativa, né? Talvez muitos ouvintes falem, putz, eu já falei isso. O que você sente, Lilian, e depois a Núbia, quando alguém fala essa frase, mas você não é tão negra assim? Bruno, antes de responder isso, eu só queria fazer um adendo na fala da Núbia, a como o negro é visto fora. Porque eu não tenho, eu nunca fui aos Estados Unidos, eu não tenho, confesso que eu não tenho muita vontade de ir aos Estados Unidos, mas eu morei na Europa e Itália, que é extremamente racista. Então, você falou dessa questão da mobilidade negra nos Estados Unidos, isso na Europa, pelo menos na Itália, não existe, e é um pouco pior. Eu te digo o seguinte, na Itália existe um fetiche muito grande, fetiche sexual muito grande. Sim. Erotização, né? É uma erotização da mulher negra, principalmente uma erotização da mulher brasileira. Bruno, eu passei algumas situações na Itália que eu não desejo para ninguém. Assim, de verdade, sabe? Eu me lembro de uma que foi realmente desesperadora, porque a Itália, Bolonha, que foi onde eu morei, no verão, a Itália fecha para as férias, em agosto. E o principal feriado deles é 15 de agosto, que é o Ferragosto, porque todo mundo vai pra praia, tá quente, né? Europeu, tá quente, já tira a roupa pra praia então, já que não tem sol. Um spring break italiano, né? Tipo isso. Exato. E aí, eu cheguei na Itália no Ferragosto, eu cheguei em Bolonha no dia 15 de agosto. E a cidade toda vazia, e Bolonha é uma cidade universitária, então todo mundo volta para suas casas. Fica muito vazia. Eu fui para estudar em Bolonha. E fui com bolsa da universidade, né? Porque eu não tinha dinheiro para ir, a universidade puxou a FUMP, que é a Fundação Mendes Pimentel da UFMG, foi quem puxou os meus estudos em Bolonha. E aí, cheguei lá, estava procurando casa. Primeira semana que eu fiquei lá, eu fiquei num hotel e tinha um cara muito estranho nesse hotel e ele meio que me perseguia. Tava eu e uma amiga minha, quando a gente foi procurar casa, e aí esse cara entra no mesmo ônibus que a gente, vaga em lugar do meu lado, ele senta e começa a falar italiano. Eu falo, não fala italiano, né? Não tô entendendo o que você tá falando, não. Aí eu fiquei um pouco com medo e a cidade vazia, e eu tava com uma amiga minha, a Lívia é muito lesa, muito lerda, até ela pegar aquilo que tá acontecendo. Ela vai escutar isso, hein? Não, mas eu falo isso com ela abertamente, Lívia, você é lesa. E aí eu vi um ponto de ônibus que tinha um pouco mais de gente. Eu falei assim, vamos descer aqui, Lívia. Ela falou, mas a gente tá longe da casa. Eu falei, Lívia, cala a boca e desce, vamos descer aqui. Sutil. Quando a gente desceu, o cara desceu. Eu falei, eu vou ficar aqui no ponto de ônibus, né? Porque tem algumas pessoas, eu vou esperar. Ficamos uma meia hora nesse ponto de ônibus e aí o cara foi pro outro lado. Esperei mais uns 10 minutos, falei, agora já foi pro outro lado, vamos pegar, né, o mapinha e vamos procurar a casa pro outro lado. Gente, saí andando. Quando eu saí andando, a gente já tinha se afastado um pouco do ponto de ônibus, as ruas desertas, isso era quase 10 horas da manhã, algumas lojas abrindo. E aí, quando eu olho para trás, o cara tá atrás da gente.
Eu olhei para a Lívia e falei assim, vamos andar um pouco mais rápido? E ela lá, anda um pouco mais rápido. E o cara começou a andar um pouco mais rápido. Eu simplesmente olhei para a Lívia e falei assim, corre. Quando a gente começou a correr, ele começou a correr atrás da Lívia. E aí foi uma situação, eu nunca senti tanto medo na minha vida, foi uma situação muito desesperadora. E aí eu consegui, aí por sorte, uma loja abrindo, a gente entrou correndo na loja. E aí, quando ele viu que a gente entrou correndo na loja e falou o que estava acontecendo, ele saiu correndo, porque a galera saiu correndo atrás dele e tal. E aí, meses depois, eu encontrei com esse cara no meio da rua, já em Bolonha lotada, uma sensação assim de pânico, de você ficar totalmente fria e pálida, sem saber o que pode acontecer, porque eu fico imaginando o que poderia ter acontecido se esse cara, né, efetivamente tivesse conseguido pegar a gente, enfim, numa situação. E eu conto esse episódio porque, como há essa erotização da mulher negra na Itália, e isso é muito forte, eu passei por situações assim na Itália mais de uma vez. Eu passei por na Itália de ser apalpada mais de uma vez, eu passei por situações na Itália de ser perseguida na rua mais de uma vez, passei por situações das pessoas acharem que podiam colocar a mão em mim. Eu estava atravessando a rua, um cara assim, achou que ele tinha o direito de tirar os meus óculos, olhar para minha cara e falar assim, nossa, mas você é tão bonita, e colocar meus óculos de novo. Sabe, assim, uma coisa que eles nunca fariam com outra mulher não negra naquela determinada situação. E isso é muito bizarro você pensar nisso. Então, assim, é muito difícil você ser mulher nos dias de hoje, e dependendo de onde você está, é muito mais difícil você ser uma mulher negra, né? Então, eu só queria fazer esse adendo, porque às vezes as pessoas não imaginam isso. Na Itália, eu tinha muito mais medo de ser estuprada do que de qualquer outra coisa. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem medo de, né, de ser assaltado no meio da rua. Na Itália, eu vivia esse pavor pelo simples fato de ser uma mulher negra ali. E eu acho sério, isso é muito preocupante. Perfeito. Agora, e a pergunta que eu te fiz, vamos lá, essa narrativa sua, italiano é muito folgado, muito sem educação mesmo com as mulheres em geral, e eu imagino que com as negras seja ainda mais, né? Italiano é um bicho muito folgado mesmo. Eu estou generalizando, né? Claro que é uma generalização aquilo que eu estou fazendo, mas eu tive algumas experiências também na Itália, com amigas minhas e etc., que também um dia eu conto aqui no Supremo Cast, mas eu adiro completamente ao que você falou. Mas quando alguém te fala, você nem é tão negra assim, Lília, o que você pensa, o que você sente? O que eu acho mais engraçado é que as pessoas acham que elas estão fazendo isso com forma de um elogio, tá? Eu já ouvi, Bruno, eu acho que eu já te relatei isso. Eu já ouvi dentro da sala dos professores, quando a gente estava discutindo sobre situações raciais e tal, e aí, assim como a Núbia, eu estudei em escola particular, com bolsa, porque eu não tinha dinheiro para poder estudar. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior. O meu pai é bombeiro hidráulico, pedreiro, minha mãe, minha mãe é dona de casa, e meus pais não têm até a 4ª série do ensino fundamental, eles não tiveram acesso à educação formal. Então, eu pude estudar numa escola porque eu tive bolsa e eu era a única negra da escola particular. Aí, no 3º ano do ensino médio, tinha eu e mais um que também vinha de projeto social. Ele era do futsal e eu era a negra do projeto social porque eu tinha bolsa de alto rendimento. Na faculdade, a mesma coisa, eu era a única negra. Depois, no escritório que eu trabalhei, praticamente eu era a única negra. E, enfim, né, essa situação se repete muito. Mas aí, na sala dos professores, a gente estava discutindo sobre essa social e esses pontos. O professor... ele levantou e ele falou com muita naturalidade, achando que ele estava arrasando. Ele virou para mim e falou assim, mas por que você se preocupa com isso? Poxa, você é negra, mas você é tão bonita. Você é negra, mas você nem parece negra. Mas seu nariz é tão fininho. Mas por que você está preocupada com essa questão? E aí, nesse momento, eu percebi que ele estava tentando me elogiar. Eu percebi que ele estava tentando me confortar, sabe? E é uma situação muito complicada. E eu vejo isso, era uma pessoa branca que falou, mas eu acho ainda mais entristecida quando eu vejo isso partir de uma pessoa negra. E eu vejo, às vezes, o próprio negro com uma dificuldade de se aceitar negro. E por que isso? Uai, é muito óbvio. Ser negro é feio, ser negro é ruim, ser negro não é legal. E por que eu vou, então, me identificar enquanto negro? É muito difícil, Bruno, é um processo de desconstrução muito grande. E é um processo colorido de desconstrução. Na escola, por ser a única negra da escola, eu sofri bullying na escola? Não. Por quê? Porque eu desenvolvi mecanismos de defesa muito rápido. Eu percebi, quando eles tentavam fazer quando eles tentavam vir com bullying para cima de mim, tipo, pretinha, neguinha, em reunião de professores, os pais ficavam muito incomodados.
porque eu era bolsista, então na cabeça deles era um absurdo eles estarem pagando para aquela menina preta ficar estudando de graça enquanto eu tenho que estudar para o meu filho, né? Enquanto eu tenho que pagar para o meu filho estudar aqui. Já ouvi isso diversas vezes. E aí, quando, né, tentavam de fato falar, mas é preta, a neguinha, não sei o quê, eu tive que desenvolver alguns mecanismos de defesa que eu utilizo até hoje, que é o humor, o sarcasmo, a ironia, um raciocínio rápido. Mas isso é muito preocupante porque nem todo mundo consegue desenvolver esses mecanismos de defesa. E apesar desses mecanismos de defesa, eu me lembro de alguns episódios marcantes e muito doloridos, que hoje são cicatrizes. E que eu tenho certeza que eu vou passar por outros episódios que lá na frente serão feridas também. E de pessoas que acham que estão elogiando, de pessoas que acham que não tem o menor problema, né? Eu acredito, Lilian, que isso é muito mais uma falta de consideração pela identidade alheia, né? De como você vê o outro e como você respeita a sua autoidentificação. Isso tem muito, quando a gente estuda a questão de transgênero, né? Quem despreza a ideia do transgênero é porque simplesmente tem um desprezo pela a forma como uma outra pessoa se identifica. Mas, Núbia, eu estava pensando aqui, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, quando eu comecei a dar aula lá, eu tinha o cabelo alisado e tal. Às vezes, quando você é mais nova, você tem uma certa insegurança, isso é natural. E a gente vai ficando mais velha, né? A gente vai ficando mais velha, a gente vai ganhando mais segurança, a gente vai trabalhando as nossas questões, às vezes em terapia, a gente vai tendo nossos processos de maturidade, que acho que é uma das coisas mais legais, né, da vida, é a gente caminhar e adquirir essa segurança, a maturidade, pensar de forma diferente, mudar o jeito de pensar. Eu acho que esse nosso podcast aqui já gerou isso para muita gente, né, Chico? Muita gente já trouxe isso para a gente. Nossa, eu mudei meu jeito de pensar quando eu vi esse episódio do Supremo Cast. Quando foi que você assumiu assim? Porque eu acho você bem icônica nesse sentido e eu acho isso simplesmente maravilhoso na sua personalidade. Faço aqui um elogio público para você, Núbia. Quando é que você assumiu esse cabelo lindo, essa negritude toda? Quando é que teve algum fato que você deu um clique e falou, quer saber, parar de alisar o cabelo, eu vou assumir isso tudo aqui que eu sou mesmo? Foi um processo de maturidade, de ganhar segurança? O que você sente em relação a isso para você contar para a gente? Sem dúvida, Bruno. Eu acho que a maturidade, ela é a mola, né? Tipo o start. Mas eu sempre fui criada numa família que sempre me deu muito poder de ser quem eu era. Então, eu sempre usei roupas diferentes, sempre gostei de coisas diferentes. Desde criança, eu nunca gostei de ser igual. Eu sempre gostei de ser a diferente. Então, assim, antigamente, quando eu estava lá na escola, isso não me violentava, sabe? Não me violentava por quê? Porque, como a Lília disse, eu criei mecanismos de defesa. E aí, voltando à sua pergunta e respondendo tudo junto, eu já ouvi várias vezes, mas você não é tão negra assim. Assim como eu ouço, Bruno, mas você não parece gay. Tem que parecer gay? Tem que ser preta, tipo piche, para você ser negra? Não dá para compreender. Então, são os estereótipos. Na verdade, as pessoas acham que estão te elogiando, quando, na verdade, as pessoas estão tirando de você aquilo que é mais precioso para você. Então, quando eu estava na faculdade e o meu cabelo era com progressiva até assim, até o cérebro. Carol, eu comecei a pensar melhor depois que eu parei de fazer progressiva, inclusive, sabe, Bruno? Eu penso melhor. Sugiro aos nossos ouvintes aí que façam isso, entendeu? Eu também comecei a pensar melhor. Afeta um pouquinho, Chiquinho. Eu acho que a química vai lá para dentro, entendeu? Um pouquinho mais inteligente. Aí teve um dia que eu fui num salão e eu falei, gente, não tô querendo ficar fazendo escova todo dia. E juro, isso eu tinha, sei lá, os meus 19 anos. Aí eu virei para a mulher do salão e falei, escuta, eu quero ter os meus cachos novamente, eu quero cuidar do meu cabelo. Eu fiquei com vontade, Chiquinho, eu não queria aquela aparência igual às minhas amigas. Todo mundo de cabelo liso, todo mundo de escova. Não. Aí ela virou para mim e falou, infelizmente, minha filha, desculpa a expressão, não, você cagou no seu cabelo, não tem como eu fazer nada. Só máquina. Eu falei, então passa. Passei máquina 1 no meu cabelo. Passei máquina 1. Carol também já passou, ué. Passei máquina 1 no meu cabelo, fiquei careca. As pessoas acharam que eu estava com AIDS, que eu estava com câncer. Me perguntavam na rua, você tá doente? Né? Porque as pessoas acham que esse é clássico.
Quase. Aí, Carol, eu comecei a usar os turbantes, que vocês sabem que eu adoro usar turbantes. Foi aí, lindo, Bruno, né? que eu desenvolvi o gosto por turbantes. E aí eu comecei a usar turbantes, lenços, e desde então eu realmente não consigo me ver de outra forma. Quando eu vejo uma foto que eu estou de cabelo liso, eu não me reconheço. Eu não me reconheço porque eu vejo naquelas fotos o que as pessoas me impunham naquele momento, que é um padrão de beleza, um padrão de estético, como se o branco fosse melhor que o preto, cabelo ruim, né? Mas o seu cabelo é ruim. Meu cabelo é maravilhoso, inclusive gasto tubos de dinheiro com esse cabelo, né? Não, Chiquinho? Meu cabelo é maravilhoso. Então é basicamente isso. Não, e aí vai uma opinião minha, assim, eu acho tão bonito o cabelo cacheado, sempre achei tão bonito o cabelo cacheado, sempre achei meio esquisito. Exótico. Não é exótico, eu acho bonito mesmo, desde moleque, sabe? Eu acho bonito o cabelo cacheado, sempre achei bonito, é uma questão minha. Sempre achei bonito e sempre achei meio estranho as mulheres quererem a todo custo alisar o cabelo. Tinha uma namorada minha que tinha o cabelo cacheado maravilhoso, ela fazia escova, eu não faço isso não, cara. Seu cabelo é tão bonito cacheado, ela, mas eu gosto. Não, se você gosta, você faz. O gosto é seu, tô dando minha opinião. Na verdade, Bruno, eu acho que nem é gosto, sabe? É meio imposição social. Exato. É um padrão, né? Social, é um padrão. Então, se você não for assim, você não vai pertencer a esse clube, você não vai ter aquelas amigas, entendeu? Então, acho que é um pouco isso. Mas eu acho que nesse sentido, se a gente fizer o corte da época que você estava na sua faculdade, e hoje em dia, eu acho que hoje em dia, pelo menos, minha observação, não sei o que vocês acham, eu acho que os negros estão muito mais empoderados, para usar uma expressão da moda, em ser eles mesmos. Com certeza. Sem dúvida. Eu acho que a sociedade também está mais plural, né? Eu acho que Sem dúvida. A galera, quem quiser ter piercing tem, quem quiser ter tatuagem tem, quem quiser usar a cabeça raspada, quem quiser usar o cabelo cacheado. E acho que isso, né, Núbia, quando a gente vai para fora, a gente vê isso muito, né? Acho que no Brasil a gente sempre teve muito padrãozinho que todo mundo veste igual, é a mesma roupa, é o mesmo cabelo, é o mesmo corte. Eu sempre falei as primeiras vezes que eu fui para o exterior, cara, você olhar para uma pessoa, um turista, você sabe quando é brasileiro. É o tipo de tênis, o tipo de calça, o tipo de cabelo, é tudo igual, cara. Tudo igual. É tudo igual. E, tem lugares que você vai assim, que parece que são as mesmas pessoas. São e uma vez eu clones, entrei no metrô de Londres, uma vez, Lilian, e eu falei, caralho, bicho, tinha um cara com cabelo assim, totalmente aquele punk assim, o outro com cabelo azul, o outro cabelo rosa, isso faz muitos anos, faz mais de 15 anos. A gente vê isso muito no metrô, né, Bruno? O metrô de Londres é um choque. Londres é assim, sensacional. Sensacional. E eu falei, caralho, e assim, todo mundo lá na sua, ninguém olhando o outro dos pés à cabeça, cada um sendo ele mesmo, cada um com direito à sua própria identidade, né? Eu só você falou de todo mundo igual. Quando eu fui a Londres, eu falei, gente, eu queria muito morar aqui, porque era cada negra maravilhosa, chiquinho, uns cabelos assim de andares. Eu falei, gente, eu quero isso pra mim. Coisa mais linda do universo. Fala, Carol. E às vezes é engraçado, Carol, que você falou das pessoas serem iguais, quando você vai em algumas baladinhas top da moda. Sim. Você fala, gente, eu tô no Brasil ou eu tô na Dinamarca, né? Aconteceu isso comigo no carnaval. Eu fui num carnaval que falei, meu Deus, é todo mundo igual, são as mesmas pessoas. O lorodonto, né? Todo mundo de cabelo lorodonto. Verdade. Mas fala, Carol, a Carol ia chamar a pauta à ordem. Isso. Nesse ponto, que a gente comentou sobre os acessos da população negra, e aproveitando que a Núbia mencionou no início sobre cotas, eu acho importantíssimo a gente falar sobre oportunidades e políticas públicas. Quando se fala em racismo, muita gente pensa que se trata apenas de ofensas verbais. Racismo é só uma ofensa verbal. Mas não, o racismo é um sistema de opressão. Então, se faltam oportunidades de um lado, é porque existem privilégios de outro. O racismo privilegia um grupo em detrimento de outro. Isso precisa ser entendido. Então, os privilégios segregam e criam uma ideia de mérito, assim, inexistente. E o que vocês pensam sobre isso? Qual a importância dessas políticas públicas para os negros? E como vocês acham que os privilegiados podem começar a reconhecer os seus privilégios? Essa é uma saída para que eles comecem a aceitar essas políticas públicas? Não, você falou tudo, sabe? Porque o grande ponto é, e eu posso me dar como exemplo pessoal, como eu já fiz várias vezes, eu acredito que a meritocracia
é uma falácia, ela é uma grande falácia se nós não partimos da mesma linha. Exatamente. Eu não estou dizendo com isso, não me interpretem mal, eu não estou dizendo com isso que uma pessoa que alcançou grandes feitos em razão de um esforço muito grande não deva ser parabenizada. É claro que deve. Mas nós não podemos atribuir o sucesso de determinadas pessoas apenas e tão somente à meritocracia. Porque se as pessoas não partem da mesma linha, não existe meritocracia, gente. Eu costumo falar, inclusive, em sala de aula, quando eu estou explicando a questão da igualdade material e a igualdade formal, eu uso a analogia de uma corrida da seguinte lógica. Você vira para um macaco, um elefante, um cachorro e uma arara e fala, olha, quem partir primeiro aqui, todo mundo sai da mesma linha, tá? Todos saem da mesma linha e quem subir primeiro na árvore ganha. Esses animais, eles estão competindo em condições de igualdade? Não. Claro. E é só trazer essa lógica para a nossa realidade. Claro. Né? E eu fico muito incomodada de ser apontada, às vezes, como um exemplo da meritocracia. Né? Porque, olha só, é só você estudar, é só você batalhar que você chega lá. A Lilian sempre estudou, né? A Lilian veio de uma família que não tem ensino fundamental, não tem ensino básico. Pai é pedreiro, a mãe é dona de casa e conseguiu se formar no estudo superior e afins, né? Eu não me canso de repetir isso. Eu sou fruto de políticas sociais inclusivas. Eu sou políticas públicas. Por isso é tão importante a gente discutir cota. Por isso é tão importante a gente discutir representatividade. E com relação à representatividade, eu queria trazer o episódio da Miss, né? Da Miss Internacional Negra, que foi eleita. Sim. Cara, aquilo foi tão sensacional. Aquilo foi sensacional. Sabe? Porque representatividade, eu bato muito nessa tecla. Representatividade é muito importante. Representatividade é fundamental. O discurso dela foi muito maravilhoso, sabe? Dela falar o seguinte, a partir de agora, pessoas que têm o cabelo como o meu podem se achar bonita. A partir de agora, pessoas com o meu tom de pele podem se achar bonita. Tem um episódio, assim, muito legal, não sei se vocês já viram, de uma menininha, ela é negra, e ela mora no interior do Nordeste, e o sonho da vida dela é ser jornalista. Eu vi isso, é lindo isso. Aí, ela tinha um celular horroroso, né, assim, pobrezinho, que ela fazia as reportagens dela, e aí o celular dela quebrou e ela não tinha dinheiro para comprar outro. Foi feita uma mobilização social, né, uma vaquinha para ela comprar um celular, e ela ficou super feliz, e aí perguntaram para ela por que ela queria ser jornalista. E a resposta dela foi, porque um dia eu vi alguém como eu na televisão. E ela estava fazendo referência à Glória Maria no Fantástico. Então, assim... É de arrepiar. Você percebe o tanto que representatividade é importante. Aí, quando você fala sobre isso, você é taxada de mimizenta. Mimimi é gato, gado. Mimimi é a dor que dói no outro. É a dor que não dói no outro. Tem duas opções. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu recebi perguntas de vários alunos sobre isso. Eu recebi várias perguntas de alunos falando o seguinte, professora, eu sou branco, e eu sou muito sensível à causa, mas eu acho que eu não devo me manifestar, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser taxado de alguma forma, eu tenho medo. O que eu faço? Eu posso me manifestar? Eu devo me manifestar? Por conta da situação do lugar de fala, né? Eu, particularmente, acho que esse discurso focado apenas e tão somente no lugar de fala, ele é um discurso muito mais antagonista do que aproximador. Porque ele como a gente já vinha conversado antes, um argumento de autoridade, e que acaba afastando e às vezes, tirando força do movimento. O que eu sempre falo todos podem e devem falar sobre absolutamente tudo. O lugar de fala você, Bruno, enquanto homem branco, hétero, nunca vai ter a mesma visão que eu, mulher negra, tenho, que a mulher negra e gay tem. Cada um vai ter a sua visão a partir das suas vivências. Por isso é importante que essas pessoas falem das suas experiências. Por isso o lugar de fala é importante, para que as pessoas saibam o que é estar na pele do outro. Mas dizer que o outro não possa e não deva falar sobre esse assunto. Ele pode, deve, porque ele vai trazer um prisma diferente e isso só vai acrescentar, isso só vai fortalecer todo e qualquer movimento e isso só vai fazer com que visões diferentes sejam levadas e isso seja, de uma certa forma, não polarizado, mas isso não, polarizado. Eu acho que o argumento é esse agora, nesse momento do mundo de polarização. A gente tem que quebrar essas polarizações para que a gente não caia em time de futebol.
Não pode virar uma questão e aí de futebol. Você pode reconhecer seu privilégio, você reconhece o seu privilégio e já é um grande passo para você, inclusive, apoiar a causa do outro. Você não Exatamente. precisa apoiar o movimento gay, você não precisa ser negro para apoiar o movimento negro. Eu só preciso ser humano. E assim, eu preciso ser humano, maduro e reconhecer que a dor do outro também importa. Eu acho que isso está sendo muito legal nesses movimentos que a gente tem visto nos Estados Unidos nas últimas semanas, porque quando você olha as passeatas, você olha as manifestações, e eu tenho gostado muito daquelas que são extremamente pacíficas, porque você não gera um antagonismo, né? Porque quando você vai para o quebra-quebra e etc., tudo bem, tem lá a sua razão histórica, demandas reprimidas. Agora, quando você faz saque, quando você faz quebra-quebra, você está reforçando o antagonismo. Ah, não, tudo bem. Eu sou contra o racismo, mas esse quebra-quebra aí, né? Esses saques aí que estão fazendo, eu acho que isso agrava essa posição de antagonismo. Agora, aquelas que são pacíficas, como a gente viu na semana passada, aquelas de celulares ligados, né? De todo mundo cantando um hino. Eu acho que isso aí se desarma completamente, traz muito mais consciência e evita esse antagonismo nosso contra eles, que é o que a gente precisa efetivamente trazer. E eu tenho visto nesses movimentos, como você falou aí, Lili, muitos brancos também, nesse movimento lá nos Estados Unidos, quando as imagens mostram, não é um movimento só composto por negros, é um movimento também da sociedade civil. E aí eu trago uma pergunta. Quando é que a gente vai ter esse tipo de movimento no Brasil, Nubia? Quando você acha? Porque eu vejo lá e eu não vejo uma mobilização. Você vê muita mobilização de rede social. Mobilização de rede social é uma coisa. Eu estou aqui deitado no meu sofá e estou aqui, Black Lives Matter, né? E digitando, tudo bem. Pode ser, Bruno, você tem muitos seguidores, é importante você posicionar. Ok, vamos fazer isso. Isso é um papel do educador. Isso é um papel do educador. O que a Lili falou eu queria ajudar, mas eu acho melhor não. Acho melhor não, porque ninguém quer se indispor. As pessoas não querem fazer postagem porque não quer se indispor. Ninguém se todo mundo quer posicionar ser tem lambido. preço. As pessoas querem ser lambidas. No sentido figurativo, pelo amor de Deus. Né? As pessoas querem ser o quê? Daqui a pouco aparece Bernardo. Elogiadas. Elas querem, tem muita gente que eu posto alguma coisa... E o lugar de fala nisso aí. Pô, Bruno, mas por que você quer? Por que você quer levantar essa polêmica? Cara, porque eu sou um educador. Porque lá no meu negócio está escrito professor. Se eu não falar, quem vai falar porra? Né? Aqui a gente tem que falar o porra. Né? Se eu não falar, e é lógico que vai vir hater, e é lógico que vai vir pessoas sem argumentos. E, cara, isso faz parte do jogo. E quando eu publico, muita gente, nossa, como é que você aguenta, Bruno? Como é que você dá conta? Eu dou conta porque quando eu coloco isso a debate, eu sei que isso vai vir. Eu já estou preparado psicologicamente, com muita maturidade, para jogar a luz no cara, para entender o cara e talvez para trazer ele para um lado de educação, se ele estiver disposto a tanto. Então, Lili, você fala, tem muita gente que fala que quer falar, mas não sabe como falar. É porque muita gente não quer se indispor. Todo mundo quer passar a vida sem qualquer tipo de conflito. O conflito não é meu, o conflito é sempre do outro. E aí eu tenho uma vida muito menos conflituosa. Você mesmo falou, eu passei, tive ali no Instagram alguns dissabores e tal. Minha amiga, um conselho de amigo para você, Lili, continue, vai em frente. Nunca vou parar, Bruno. Exatamente. Nunca vou parar. E outra. Não deixe, esse é o aspecto mais importante aqui, um papo de amigos, tá? Não deixe, minimamente, que esse tipo de comentário ou de ignorância te afete. Olhe isso do alto da sua maturidade, eu fico realmente no sentido com pena construtor. da pessoa. Não, mas construtora. Quando você se propõe ao debate, pensa assim, eu não tenho que ser um antagonista, eu tenho que ser um construtor de ideias. Se a pessoa quer partir só para o antagonismo, ela vai ficar sozinha. Eu vou tentar trazer ela para o lado das ideias. Mas se ela quiser ficar no antagonismo, no ódio, etc., já não é mais problema meu. Assim. Uma vez minha mãe falou assim comigo. Falei, não, mãe, eu era criança. Falei, não, mãe, você deu um dinheiro para aquele moço ali, e se ele usar isso para comprar droga? Ela virou, minha mãe, que é uma sábia, ela falou, não é problema meu. Eu dei o dinheiro porque ele pediu, porque ele estava com fome. Se ele vai comprar droga, Bruno, não é um problema meu. Eu fiz o meu papel, a vida é feita de papéis. Mas, Bruno, só uma observação, mas é de fato isso, assim. Inclusive, o que eu tenho pedido para o pessoal, porque eu sempre me manifesto, eu sempre vou me manifestar, e eu não vou deixar de ter um posicionamento. Isso. Eu sei que vai aparecer o hater, eu sei lidar com o hater, eu sei não me... É claro que a gente tem um desgaste emocional, mas a gente está preparado para isso. E o que eu venho pedindo para os meninos nas redes sociais é o seguinte, não dê ibope para essas pessoas do ódio, deixa ele falar sozinho. É melhor deixar ele falar sozinho do que você alimentar aí, porque o que ele quer é só destilar o ódio dele, ele não quer te ouvir, ele quer falar,
Então, Ricardo Boechat, falecido, tinha uma frase fantástica, né? Eu não vou dar palanque para otário. Mas às vezes você traz o cara, tenta trazer. Se ele continuou mostrando que ele é um otário, que ele é um hater, que ele é um babaca, aí, é desconsiderar. E se começar a agredir, é bloque. Acabou, é isso. Intolerância com os intolerantes. Fala, ô Núbia, você ia falar, o que você queria falar nesse sentido, e aí, amigo? não complementando essa fala da Lília, super importante, e quando você me pergunta quando que eu acho que isso vai acontecer aqui no Brasil, Boa. Sinceramente, meu amigo, eu não vejo isso acontecendo aqui no Brasil. Infelizmente, porque as pessoas, elas são egoístas, as pessoas se colocam nos seus privilégios e acreditam que se eu vou colocar aquele outro que não tem acesso a esse privilégio, significa que eu vou perder o meu privilégio. As pessoas têm que entender, as pessoas brancas, homens, mulheres, não me importam. Eles têm que entender que conceder acesso aos negros, aos miseráveis, não significa tirar os privilégios. Óbvio. Né? E aí me lembra muito um texto que eu adoro, que inclusive já postei nas minhas redes sociais, que é do Bertolt Brecht, que fala que primeiro levaram os negros. Mas eu não me importei com isso, porque afinal de contas eu não era negro, né? E aí chegou um momento que estão me levando. Mas agora já é tarde, porque como eu não importei com ninguém, agora não tem ninguém para importar comigo. E aí eu sei que não é hora da dica suprema, mas nesse caso vem a questão do The Handmaid's Tale, que é sensacional. Entendeu? É um choque de realidade. Então, assim, eu acho que nessa fala, porque as pessoas não querem se comprometer. Bruno, Carol, Chiquinho, Lília, eu quero ser amada. Eu não quero pagar o preço de ser odiada. Eu não quero pagar o preço de ser defensora dos oprimidos. Afinal de contas, eu vivo numa boa casa, eu tenho um bom carro. Por que eu estou me preocupando com essas pessoas? Mas, eu vou discordar de você. Por favor. Porque, olha só, você falou assim, eu acho que isso nunca vai acontecer no Brasil. Eu já acho o contrário. Eu acho que isso está acontecendo no Brasil. Vejo exatamente de uma forma diferente que você está vendo. Porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, e isso não só racismo, mas qualquer pauta, qualquer assunto, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente problematiza, mais a gente toma porrada, mas mais a gente traz aquele assunto para discussão, e às vezes a gente consegue trazer, como o Bruno falou, um pouquinho de luz para outras pessoas que elas acabam aderindo. Então eu vejo de uma forma contrária que você está vendo. O que eu vejo no Brasil, o Brasil está passando por um momento sombrio. O Brasil está passando por um momento de extrema polarização. E isso é muito complicado. Mas o que eu percebo estamos passando por um momento em que podemos debater assuntos que antes não eram debatidos. E eu vou trazer um exemplo para mim que ontem me tocou demais, cara, que foi o relato de um seguidor meu, ele chama Ângelo. Ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu acho que tudo é educação. Branquinho, olhinho azul, né, o clássico padrão. Ele comentou o seguinte, ele falou, olha, eu fui criado por um pai extremamente racista. E eu fui muito racista até meus 24, 25 anos. E depois, em algum momento, não sei porquê, eu startei para isso, comecei a pensar, comecei a problematizar isso. E hoje eu vejo a importância de não apenas não me policiar todos os dias para não reproduzir comportamentos racistas, mas é necessário você ser antirracista, acima de tudo. Então, eu vejo que hoje, a partir do momento em que a gente vai falando sobre isso, a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando proporção, a gente vai, sim, conseguindo trazer adeptos e pessoas para as nossas casas, como, por exemplo, o Martin Luther King conseguiu levar um tanto de branco para a caminhada dele em Selma. Então, a gente vê, existe, sim, a possibilidade disso acontecer no Brasil. E qual é o caminho? Educação. Qual que é o caminho? Falar isso. Porque se a gente simplesmente fecha a janela, se a gente fecha a janela e fala assim, você é privilegiado, então eu não vou nem discutir com você, você tem que trazer esse cara pro seu lado. Isso aí. O caminho, gente, é divulgar esse episódio aqui do Supremo Cast, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no seu Instagram, e vamos levar conhecimento para todo mundo. A Lília tocou num ponto muito interessante que eu queria tocar, também estava aqui nas minhas ideias, já caminhando para o fim do episódio, pessoal, que é o seguinte, o quanto essa polarização da sociedade prejudica a discussão sobre algo que não deveria ser polarizado, como é o caso do racismo. Né? Porque parece, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que falar contra o racismo é ser de esquerda, quando isso não deveria ter ideologia política envolvida. Né? É claro que no Brasil a gente está passando uma fase de obscurantismo político, a gente já falou isso várias vezes aqui no Supremo Cast, somos unânimes em entender isso, esse é o nosso pensamento.
tá? Enquanto apresentadores, enquanto professores, enquanto pensadores, né? Inclusive, e somos taxados, né, Chiquinha, às vezes de esquerdista, né? Coisa que a gente não é. Somos taxados em todos os episódios, aliás. Não é verdade? E só uma colocação para... acho que o obscurantismo político é um termo maestral para identificar o contexto do Brasil de hoje, porque só para... Né, e autocracia também, autocracia também. Autocracia. Exatamente. Só para informar a parte do pessoal que pode talvez taxar a gente da esquerda, eu já disse aqui muitas vezes que eu convivo com gente de todos os espectros socioeconômicos, né? Convivo com gente de extrema direita que se diz libertário e às vezes anarcocapitalista, um abraço, João, e conheço também conheço pessoas que são comunistas trotskistas, às vezes maoístas, um abraço, Arthur. E falando aqui para o pessoal que chama a gente de esquerda, a esquerda de verdade, a esquerda clássica, a esquerda roots, odeia pautas identitárias. Falar de movimento negro para um esquerdista raiz, ele torce o nariz. Por quê? Porque isso dilui o discurso da luta de classes, porque isso dilui todo aquela argumentação construída em cima do marxismo, né? Do materialismo histórico dialético. Só que uma pessoa que chama a gente de esquerdista não tem a mínima ideia de que é isso, que é um completo analfabeto político e precisa ler um pouquinho antes de falar qualquer coisa. Chiquinho, as pessoas estão pedindo intervenção militar democrática. Fim. Poder moderador. Vamos fechar o Supremo. Poder moderador. Verdade. Vamos voltar com poder moderador. Olha o nível da discussão. Mas, enfim, o que eu queria colocar, a Núbia, queria ouvir a Núbia nesse sentido, é porque é muito ruim, eu acho, dentro de um processo plural e democrático, a gente associar a luta contra o racismo a uma ideologia de esquerda ou de direita. Porque isso acho que não colabora em nada, porque aí você vai fazer, vira cloroquina, né, bicho? Se você gosta do governo, você defende cloroquina, se você não gosta do governo, você critica a cloroquina. Vira uma coisa meio... Acho que a cloroquina virou uma grande metáfora, né? De quem está a favor do governo e quem não está a favor do governo. Se eu estou a favor, eu sou a favor da cloroquina. Se eu sou contra, eu sou contra a cloroquina. E isso é de uma idiotização sem tamanho, é um processo de emburrecimento coletivo. E eu gostaria muito, como cidadão, de que a luta contra o racismo não ficasse vinculada a uma ideologia de esquerda ou de direita. Então, eu clamo aqui aos ouvintes do Supremo Cast, você pode ser um apoiador do presidente, você pode ser um cara que se qualifica como de direita, de centro, de esquerda, mas eu acho que o racismo está muito acima dessas ideologias. Você concorda, Núbia? Absolutamente, absolutamente, até porque, usando uma expressão bem técnica, como a administração pública não é sinônimo de governo, política não é sinônimo de direitos humanos. E defender e estar totalmente avessa a qualquer forma de preconceito, de discriminação, seja ele racial ou de orientação sexual, é uma política humanitária. E o política humanitária, qualquer forma de governo pode desempenhar, pode desenvolver, seja ele de esquerda, seja ele de direita ou de centro. É um dever de políticas públicas implantar essa proteção aos interesses de humanos que somos, independente das nossas cores, das nossas orientações sexuais. Eu acho que a questão de compreender, Lília, e aí vem da educação, e rezo para que realmente a educação possa mudar a concepção de pensamento dessas pessoas que realmente acham que o racismo, que a questão de cor não as afeta porque são brancos, ou porque são ricos, ou porque são heterossexuais, realmente está para muito além da forma de governo ou da forma de governo que você decide apoiar. Perfeito, bingo, maravilhoso. Bom, vamos agora para a nossa Dica Suprema. Chiquinho, você que agora acordou, está melhor, o que você trouxe para a gente, cara, na Dica Suprema? Agora que está acabando, né? Tá gravando, aí um pouco de serotonina começa a cair no sistema central. Tadinho, gente, meu Deus. É uma questão puramente biológica. Pois bem, eu trouxe uma dica rápida e outra
rápida também, mas que evidenciam assuntos diferentes dentro desse mesmo espectro. A primeira é um filme, chama Infiltrado na Clã, que é absolutamente fenomenal, a história de um agente negro do FBI que se infiltrou na Ku Klux Klan americana. É absolutamente fantástico. Ele, por telefone, desenvolveu uma amizade, claro que falsa da parte dele, com o líder da Ku Klux Klan na época, né? Tem um ator que realmente interpreta o que foi o líder da Ku Klux Klan em uma história baseada em fatos reais, absolutamente fenomenal para observar o racismo estrutural nos Estados Unidos. E segundo ponto é um vídeo já um pouco mais polêmico, é um canal no YouTube de um cara que faz vídeo ensaios, é um canal americano, já citei ele aqui antes, chama PhilosophyTube. E o PhilosophyTube, filósofo com PH, ele tem um episódio que ele lançou há um ano atrás e que está viralizando agora sobre a Antifa, sobre o movimento Antifa, né, que é o movimento antifascista no mundo. É um episódio de mais de 1 hora em que ele fala sobre todas as raízes sociológicas, antropológicas e históricas da Antifa e das principais reivindicações desse que não é um grupo, mas que é mais um movimento político no mundo hoje. E, assim, ele tem uma visão um pouco apologética da Antifa, embora admita que determinadas violências são intoleráveis. Então, se você quiser falar sobre o aspecto, sobre isso, com alguma propriedade, sem só dizer, são terroristas que devem ser... Olha, então, assista o vídeo do PhilosophyTube, Antifa, simplesmente, e você vai, né, ter um pouco mais de educação para poder formar a sua opinião. Excelente dica. Eu até assisti, viu, Chico, na época que você recomendou, eu gostei bastante. E é uma dinâmica, né, do YouTube dele que é totalmente disruptiva, assim, ela não é facilmente encontrada. Então ele faz aqueles negócios de vai e volta, né? Vai e volta, vai e volta. Ele repete a cena de uma outra forma, ele repete a cena da outra forma, que é muito interessante. Eu gostei também, achei bem legal. Boa dica. Carol, o que você trouxe pra gente hoje? Para hoje eu trouxe um texto da Djamila Ribeiro, publicado no Carta Capital, chamado Vidas Negras Importam ou a Comoção é Seletiva? Ela cita a chacina que aconteceu em Costa Barros, no Rio de Janeiro, em que 111 tiros foram disparados pela Polícia Militar Carioca contra o carro onde estavam 5 jovens negros, que tinham ido apenas comemorar o primeiro salário de um deles. Ela cita outros casos também e os massacres ocorridos em Paris. E aí ela questiona, não é que as vidas perdidas em Paris, por exemplo, no ataque terrorista de 2015, não devam nos comover. A questão não é essa. A questão é que, por que o corpo negro estendido no chão não comove? E aí a gente entra naquela questão de se o Brasil está fazendo essas manifestações ou se ele vai chegar a fazer isso. E aí ela até cita a Judith Butler, que fala que toda vida importa, porque agora com Black Lives Matter, o pessoal começou a falar, não, Black Lives Matter não, toda vida importa. All lives matter. E aí Judith Butler fala que, sim, toda vida importa, mas essa é uma frase de quem não entende o problema que a gente está vivendo, porque é óbvio que toda vida importa, mas nem todas as vidas são construídas para importar. Elas não são construídas para importar. Então é um texto que se encaixa perfeitamente nesse contexto. Eu vi um vídeo de comediante, Carol, que viralizou aí nas redes sociais, que ele é um comediante negro, e os Estados Unidos tem muito comediante negro fantástico, vou até recomendar um deles, em que ele fala assim, agora também no 9 de setembro eu vou postar assim, todos os edifícios importam. Né? Porque, importar é o mínimo, porra. Como é que você vai falar? 9 de setembro, não, 11 de setembro, perdão, genial, né? 9/11. Agora todos os edifícios importam. Mas hoje a gente está comemorando aqui, não todos os edifícios importam, não importa. Mas, porque, importar é o mínimo que a gente pode fazer. Excelente dica, Carol. Então, o texto da Djamila, onde que está o texto, Carol? Só para eu anotar. No Carta Capital, no site da Carta Capital. Vidas Negras Importam ou a Comoção é Seletiva? Show de bola. Minha amiga Lili, o que você trouxe pra gente? Eu trouxe várias coisas, gente. Olha então vai, vamos lá. De filme, eu trouxe um filme muito legal. Ele é recente, ele chama Luta por Justiça, Just Mercy, em que um jovem advogado negro, baseado em fatos reais, ele resolve pegar casos de condenados pessoas que estão no corredor da morte, aguardando o julgamento e que praticamente não tiveram julgamentos ou tiveram julgamentos simbólicos por serem negros.
E ali ele tem o caso bastante emblemático, que é o caso do filme, em que o cara era claramente inocente, mas estava no corredor da morte em razão dessa situação racial. Não vou falar mais para não dar spoiler. Tem um outro filme, Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas narra a história e o dia a dia de mulheres negras na década de 60, 70 nos Estados Unidos, que cuidavam dos filhos da elite branca e sempre, né, vistas com um viés, sempre vistas como não importantes e afins. E um dia uma escritora branca resolve contar a história dessas mulheres. O filme é sensacional. Né? Amistade também, que é um clássico. Né? Então, esses 3 filmes, Luta por Justiça, Histórias Cruzadas e Amistade. Um livro que eu acho que é extremamente interessante e que eu trouxe é o livro da Carolina Maria de Jesus. Né? O livro dela se chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ele foi publicado em 1960 e ela foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil, e ela é extremamente importante porque o livro dela é um livro extremamente... narra o cotidiano dela, o cotidiano de uma mulher negra na favela, e traz realidades, às vezes, muito cruéis e que, às vezes, a gente que vive dentro de uma bolha não imagina que isso acontece e que isso pode, efetivamente, estar presente na vida de alguém. E, como referências musicais, eu trouxe algumas que eu acho que são muito pouco exploradas. É uma referência bastante regional aqui de Belo Horizonte e eu vejo muito pouca gente de Belo Horizonte falando sobre o Maurício Tizumba. Eu não sei se vocês conhecem o Maurício Tizumba. O Tizumba, ele é um expoente do movimento negro fantástico. O Tizumba, ele é sensacional. E o Tizumba, ele tem um movimento junto com o Sérgio Pererê que se chama Tambor Mineiro, em que efetivamente ele traz toda essa cultura negra, essa musicalidade, essa ancestralidade negra. E já que eu estou falando de música e de negritude, eu não podia deixar de falar da Elza Soares, que tem uma história de vida maravilhosa. Com 12 anos de idade, ela foi obrigada a se casar. Aos 13 anos de idade, ela já era mãe, perdeu inúmeros filhos. Quando ela foi no programa do Ari Barroso para poder se apresentar, né, ela fala que ela tinha 35 filhos na época, não tinha roupa, extremamente pobre. A mãe dela tinha 65 quilos e a mãe tinha uma roupa um pouquinho melhor. Então, ela pegou o vestido da mãe, adaptou esse vestido cheio de alfinete. Quando ela chegou no programa do Ari Barroso, ele tentou ridicularizar ela. Ele perguntou, mas de onde que você vem, filha? De que planeta que você vem? E aí, Elza Soares, sendo Elza Soares, ela responde, do mesmo planeta que você, eu venho do planeta Fome. Tanto que um dos álbuns dela se chama Planeta Fome, mas a música mais emblemática dela, eu acho que é A Carne, né? Em que ela fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne negra, né? Que vai de graça para os presídios, para debaixo da vala e para os hospitais psiquiátricos. Então, assim, a história da Elza Soares também é sensacional. Show de bola. Minha amiga Núbia, o que você trouxe pra gente? Ai, pois é, né? Eu trouxe algumas indicações e assim, a gente fica pensando, né? O que eu vou indicar? Livros. Eu trouxe 2 indicações de livros. Tem um ex-professor da UFMG, o Adilson Moreira. Eu amo as obras dele. E ele tem um livro que se chama Racismo Recreativo. Esse livro é sensacional porque ele traz a conotação do racismo sobre a questão da hermenêutica jurídica. E embora seja um livro mais técnico, professor Francisco, ele é de fácil entendimento, porque ele vê o racismo recreativo na visão de quem pratica o racismo e na visão de quem sofre o racismo. Como se o racismo realmente fosse uma forma de interação social. As brincadeiras racistas, todo aquele eufemismo que nós falamos aqui nesse episódio. Um outro livro mais atual que eu gostei, assim, apaixonei de lê-lo, se chama 130 anos de desilusão ou ilusão. E aí vai dizer que o abolicionismo foi uma farsa política no sistema escravocrata. E esse livro é sensacional, é um livro, né, mais condensado, mas ele traz as vertentes de por que houve a abolição da escravatura, como que isso representou para os negros e para a comunidade, para a sociedade naquela determinada época. E como sugestão de filme, eu vou um que me tocou profundamente, é recente, então acredito que todos já conheçam, que é o 12 anos de escravidão. E realmente, para mim, foi na pele aquele filme.
realmente, né, uma sequência, e aquilo ali realmente é chocante, porque trata tantos aspectos que nós falamos aqui nesse Supremo Cast hoje, principalmente da perda de identidade, de ter um novo nome, de perder a referência com a família, de não ser considerado como um sujeito e sim como um animal. Então, realmente é chocante. E essas são as minhas dicas. Excelente. As minhas dicas são bem educativas. Eu vou sugerir aos ouvintes do Supremo Cast fazer a mesma caminhada que eu fiz para vir gravar esse episódio de hoje. Você vai digitar no YouTube ou no Google TED, T-E-D, né? TED, que é aquele circuito de palestras que tem no mundo inteiro. Inclusive, eu já palestrei num TED. O TED, você vai digitar TED, racismo. Só isso. TED, racismo. Você vai ter palestras fantásticas, e a maioria delas por negros geniais. A Jamila tem uma, inclusive. Sim, ela tem. Vários professores de universidades falam. E eu acho muito... eu assisti tipo uns 8 assim, ou 10 para vir gravar aqui, e foi muito legal. Você pode colocar numa velocidade 1.2, 1.5, né? Se você quiser ganhar mais tempo e tal, porque às vezes tem uns que têm uma fala muito pausada e tal, eu sei que a galera às vezes não tem tanto tempo, mas invista na sua educação, assista esses vídeos, eles são gratuitos, estão no YouTube, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais. Temos um episódio fantástico, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e tenham aprendido tanto quanto eu. Lili, obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Não, eu queria realmente só agradecer mesmo, porque eu acho muito importante, Bruno, a gente se posicionar. Eu falo o tempo inteiro que não dá mais para a gente não se posicionar. Não existe mais a possibilidade de a gente não se posicionar e de não rememorar esses momentos históricos e para poder contextualizar o que a gente tem hoje e se posicionar. Se posicionar tem um preço e a gente tem que estar disposto a pagar esse preço. Relembrar e trazer essa história é extremamente importante, porque tem uma frase que eu acho sensacional, que é a seguinte: o esquecimento ele é amigo da barbárie. Então, se você não remonta essas situações, se você não se posiciona, você escolhe o lado do opressor. Isso é um fato. E eu quero agradecer a oportunidade, e eu acho tão sensacional uma empresa como o Supremo se posicionar como sempre se posicionou, e agradecer de verdade a oportunidade de falar sobre isso, que é um tema muito caro, muito sensível para mim. É um prazer estar aqui com todos vocês. E eu queria agradecer também, em especial, a uma amiga minha chamada Denise Lino, a Dedê. A Denise, ela faz parte do movimento negro, ela é uma pessoa extremamente sensacional e, sinceramente, sem o apoio da Dedê, sem o apoio da Denise, eu não conseguiria ter nenhuma base para falar absolutamente nada sobre o movimento negro. Eu queria agradecer a Dedê por isso e agradecer a todos vocês também, né? Porque foi um papo muito legal. Foi muito. A Núbia, a gente brinca que a Núbia é a irmã que eu não tive, de fato, a gente tem uma relação muito próxima fora da sala de aula. O Bruno, também um grande amigo, a Carol, e o Chiquinho é uma pessoa que, assim, eu sempre falo isso, meu dia pode estar uma merda, cara. Quando eu vejo o Chiquinho, eu converso com o Chiquinho, eu sempre saio mais feliz, assim, eu não sei o que é Chiquinho, mas o Chiquinho é um trenzinho da minha vida, então, assim... Ele é fofo, olha isso. Pode colocar no potinho, né? Olha isso, gente. Declarações de amor nesse episódio aqui. Núbia, suas considerações finais, minha amiga. Na verdade, só agradecer. Realmente foi uma honra estar aqui nesse episódio emblemático, tão necessário nesse momento que nós estamos vivendo. E convocar todos vocês, ouvintes, a uma fala, pode parecer bem estranha, mas tipo do apocalipse, né? Seja quente ou seja frio. Não seja morno, que eu te vomito. Não é hora de ficar no meio do muro. É hora de se posicionar. É hora de defender as suas verdades sem medo da opressão. Porque ficar no meio do muro nunca levou ninguém a nada. Agradecer ao Bruno, que é minha inspiração, ele sabe que eu o admiro profundamente. Carol, essa fofa, né, como sempre. E o Chiquinho, porque todas as vezes que eu chego perto do Chiquinho, agora a gente não está podendo encostar. Mas eu encosto na esperança de que, por osmose, esse conhecimento faça... Até parece. Sensacional. Gente, vocês duas falaram muito bem, o Supremo é muito mais do que apenas se posicionar enquanto uma pessoa jurídica. O Supremo, a gente acredita muito nisso, ele é uma empresa de educação. E quanto mais a gente puder colaborar para a educação das pessoas, a gente vai estar cumprindo o nosso papel social. A gente acredita, enquanto sócio do Supremo, que isso é uma verdade dentro da gente, muito mais do que simplesmente fazer pessoas
progredirem e serem aprovadas num concurso ou num exame da OAB. Então, a gente promove esse Supremo Cast com o intuito de cumprir a nossa função social enquanto educadores. Chico, Carol, suas considerações finais para a gente acabar, porque eu estou aqui. Perfeito. Rapidamente, então, só agradecer. Obrigado, Lilian. Obrigado, Núbia. E vocês sabem que é absolutamente recíproco, que o meu dia também fica muito melhor quando eu vejo vocês duas. A Lilian, eu sempre falo, né, que a Lilian me alegra. Estou mais feliz hoje, porque a Lilian é tão agradável. E, Núbia, é eu que te invejo intelectualmente, Núbia. Sou eu que te invejo intelectualmente. É, exatamente. Poder do meio. Mas, vida longa e próxima, que agora eu estou cumprimentando as pessoas assim. O Bruno também não consegue. Como não? Eu não consigo, gente. Não consigo. Muito bem, muito bem. Olha, muito obrigado por esse papo sensacional, para a gente sair um pouco do lugar comum e expor, né, no sentido mais literal da palavra, toda essa irracionalidade que a gente encontra no mundo hoje em dia. Obrigado, eu saí engrandecido desse cast, eu tenho certeza que os nossos ouvintes também saíram. Quero agradecer também, Lilian, Núbia, pela participação. A gente aprendeu demais aqui hoje e, como o Bruno falou, esse é o nosso papel, educar. Então, pessoal que está escutando a gente, compartilhe esse episódio nos grupos, com seus amigos, pessoal da faculdade, posta no Instagram e marca a gente. Eu tenho certeza que, difundindo esse conhecimento, ajudando a gente a fazer isso, a gente vai construir dias melhores. Com certeza. Foi um grande episódio. Eu agradeço muito vocês duas pela participação, por trazer as suas experiências pessoais e, com certeza, por ter ampliado o espectro de conhecimento dos nossos ouvintes. Se você gostou, manda mensagem para a gente, marca a gente aí no Instagram, marca a professora Lilian Souza no Instagram, professora Núbia de Paula, não é isso seu perfil no Instagram? Isso mesmo. Professora Núbia de Paula, marca as meninas aí e vamos difundir esse episódio nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Um beijo.